Flamengo e o Inter se recusaram a jogar a fase final organizada pela CBF, foi final de novo do Campeonato Brasileiro de 87, um jogo de muita história entre Sport e Guarani, que a gente vai trazer todas as emoções aqui no microfone da CBN. Fábio. Tá certo, Guarizo, um prazer ter você nessa transmissão aqui, vamos juntos nesse jogo entre Sport e Guarani, logo mais às 7 horas da noite, 18 horas 15 minutos, a gente já teve Série B hoje, viu muito jogo da Série B esse final de semana, mas hoje a Ponte Preta empatou com o Ceará, o Moisés Lucarelli por 0-0. Vou dar uma passadinha aqui nos resultados dessa quinta rodada da Série B. Na sexta-feira o Vitória fez 3-0 no Botafogo de Ribeirão, lá no Santa Cruz. Belo resultado do Vitória, que tá brigando na parte de cima da tabela. Quem também briga na parte de cima da tabela é o líder nesse momento, é o Criciúma, que bateu o Ituano por 2-1. O Heriberto Rilse no sábado por 2-1, fez 2-1 no Ituano. No ontem também o Mirassol empatou em casa com o Vila Nova por 1-1. O Sampaio Corrêa conseguiu uma boa virada contra o Juventude e venceu por 2-1 no ano do centenário do Sampaio Corrêa, da Bolívia querida. O Sampaio Corrêa conseguindo essa vitória importante contra o Juventude. O Avaí ontem fora de casa, sem o técnico Alex, conseguiu uma vitória contra a Tombense. Engraçado isso, sai técnico, a equipe acaba vencendo, é sempre assim, né? Fez 1-0 no Tombense ontem lá em Muriaé. A Chapecoense empatou com o Novo Horizontino por 1-1 na Arena Condá. O CRB também conseguiu um empate contra o ABC já no final do jogo. CRB 1, ABC também 1. Hoje tem o jogo do Bugrão, logo mais às 7 horas da noite, Sport e Guarani. E fechando a quinta rodada, amanhã às 8 horas da noite, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Londrina. Pela Série A tivemos resultados finais agora há pouco, acabou a quarta rodada, 3 jogos finalizados agora há pouco. Você acompanhou com o Vinícius Moura aqui pela CBN a vitória do Tricolor Paulista. O São Paulo fez 2-0 no Internacional no Morumbi. O Flamengo, mais uma derrota. O Flamengo saiu vencendo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mas acabou tomando a virada, perdeu por 2-1, o Atlético Paranaense fazendo 2-1 no Flamengo. E o Bahia conseguindo a segunda vitória consecutiva, fez 3-1 no Curitiba, lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Ontem o Cruzeiro fez 2-1 no Santos e no Clássico do Maracanã, um jogão. Fluminense empatou com o Vasco por 1-1. Logo mais, às 6:30 da tarde, daqui a pouquinho, tem Goiás e Palmeiras, lá na Serrinha, lá em Goiânia, o Goiás enfrentando o Palmeiras. E também no mesmo horário tem Grêmio e Bragantino na Arena do Grêmio e Botafogo e Atlético Mineiro lá no Newton Santos, o Engenhão. Fechando a quarta rodada amanhã com total cobertura CBN. O Corinthians enfrenta o Fortaleza. O Corinthians tentando a primeira vitória com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Às 8 horas da noite encara o bom time do Fortaleza. É isso aí, muitos jogos nesse domingão, muitos jogos pela Série A, pela Série B. Também tivemos Fórmula 1, né, Guarizo? O Guarizo estava acompanhando agora a Fórmula 1. Como foi aí, Guarizo? O que deu o resultado final dessa GP de Miami? Você ganha uma bala de canela se acertar quem venceu. Não foi o Alonso? Não. Verstappen, né? Claro que o Max Verstappen, ele largou na 9ª colocação, porque ontem o treino não acabou, né? Quando o Leclerc bateu, ele não conseguiu dar a volta. Aí ele começou passando todo mundo assim com Leclerc uma tentou dar um tranquilidade. pouquinho mais de emoção pra corrida no dia de hoje, e aí o Verstappen... Aí das 57 voltas do Grande Prêmio de Miami, ele ficou 48 com o mesmo pneu duro. Aí volta uma curva atrás do Sérgio Pérez. Não demorou uma volta para ele ultrapassar e ganhar a corrida. Mais uma vitória do Max Verstappen, que se encaminha para o tricampeonato mundial de Fórmula 1, né? E com o Sérgio Pérez em segundo, já abrindo vantagem, né? O Verstappen na classificação. Fernando Alonso, que você tanto gosta, porque corre com carro verde na 3ª colocação. Olha só. Prêmio da sorte. Isso, exatamente. Lewis Hamilton chegou em 6º. A McLaren do Gabi Castro tá lamentável. Parece que tá correndo de GP2. Impressionante. É uma outra categoria. Lando Norris e Piastri é outra categoria. 2 super pilotos, o Lando Norris palmeirense, né? Todo ano que ele vem pro Brasil, ele vai ao Allianz Parque, conversa com a Abel Ferreira. Mas, olha, tá complicada a situação da McLaren esse ano e vai dar Verstappen de novo. Já que estamos dando esse giro pelos esportes aí, pelo mundo, futebol, Fórmula 1,
Tá tendo NBA também, né, Gabi? Também, o jogo lá na Filadélfia e o Philadelphia 76ers vai vencendo o Boston Celtics neste momento 83-73, é o jogo 4, lembrando que nós estamos nos playoffs, este é o lado leste, então jogo 4, Filadélfia vencendo, empatando a série em 2-2, lembrando que o Lakers ontem venceu por 30 pontos Golden State Warriors de Stephen Curry, de Thompson, Klay Thompson. Para a tristeza de Eliel Almeida. Mas para a alegria de Gabi Castro e Marco Guariz. Exatamente. O Fazendo Lupe também gosta do Lakers. 2-1 na série, o Lakers vencendo agora jogo 4 novamente em Los Angeles. E agora vamos de vôlei, então já falamos de todos os esportes. Hoje pela manhã o Praia Clube venceu Minas pela Superliga Feminina e acabou sendo campeã da Superliga Feminina após 3 anos consecutivos perdendo para o Minas. O Praia Clube acabou vencendo 3-0 e é campeã da Superliga Feminina 2023. É isso aí, muitos esportes aqui na CBN, você sempre bem informado. E agora é isso, vamos chamar o break e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o grande jogo que daqui a pouco, às 7 horas da noite, entre Sport e Guarani, lá da Ilha do Retiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Esporte. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Dias 6 e 7 de maio, no estacionamento do Parque Dom Pedro, a Hyundai tem uma oportunidade para você se divertir com sua família e cuidar da segurança do seu carro com um check-up grátis para veículos de todas as marcas e modelos. Inspeção de 10 itens em 10 minutos. Aproveite! Teremos espaço Kids, espaço Pet, painéis instagramáveis, showroom, test drive e mais. Não se esqueça, dias 6 e 7 para todos os carros e todos os modelos. Esperamos por você! Use cinto de segurança. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola. Guarani Esporte. 18 horas 23 minutos, estamos aqui na espera desse jogão entre Sport e Guarani. O Guarani tentando a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani vai enfrentar o Sport, né, na Ilha do Retiro. E vamos perguntar para Adriana se tem mais informações sobre o Guarani, que daqui a pouco enfrenta o Sport, Adri. Claro, meu caro Fábio Scheibe, o Bugre que teve aí, né, poucos dias de preparação para essa partida. E aí o Guarani, né, do técnico Bruno Pivetti, com um problema por causa do zagueiro Alan Santos, que sofreu uma lesão na panturrilha. Ele já sentiu essa lesão no jogo contra o Juventude. E aí depois foi confirmado, então, o veto pelo departamento médico, o Alan Santos fora
Mas, por outro lado, o Guarani ganhou o reforço do Valber, um zagueiro que já atuou em Campinas, no Brinco de Ouro, retorna, foi integrado à delegação em Recife e virou mais uma opção para o setor defensivo. Mas o Bruno Pivetti preferiu ainda deixar o Valber como opção no banco de reservas e atrasar o Ivan Alvarinho para o setor defensivo. Então, hoje, a dupla de zaga do Guarani, Lucão e Ivan Alvarinho. Com isso, sobrou uma vaga no meio-campo entre os volantes. O Alvarinho saiu da volância, foi para a zaga. O Matheus Barbosa foi o escolhido aí para entrar no meio-campo. E a outra novidade do Guarani é o Isaac. O Isaac ganhou a disputa com o Bruninho e começa a partida de logo mais lá na Ilha do Retiro. Além disso, eu atualizo aqui porque o departamento médico, junto com a escalação, ele também divulgou aqui, além da situação do Alan Santos, né, um estiramento na panturrilha direita, o goleiro Tony, que no último jogo também já estava fora, ele tem uma lesão no músculo reto femoral, sofrida ainda no jogo contra o Ituano. Ainda não há uma previsão precisa do retorno do Tony, o goleiro. O Pegorari é quem tem sido a opção. Além disso, o lateral Diego Porfírio também com desconforto muscular, só que no adutor direito, vai ser reintegrado ao grupo no início da semana. Então, o lateral Diego Porfírio já tem aí uma expectativa um pouco melhor para a sequência do campeonato da Série B. Lembrando que o Guarani, depois do jogo de hoje, tem uma semana aí de preparação para a partida contra o Sampaio Corrêa, que é só no próximo sábado. Então, é um tempo considerável aí para o técnico Bruno Pivetti depois colocar os ânimos em ordem. Lembrando que hoje o Guarani está na 4ª posição da Série B. Um empate ou até uma derrota deve manter o Bugre ali, mas um resultado positivo realmente qualifica de uma maneira muito otimista o Guarani para a sequência, ainda mais pensando num próximo jogo em Campinas, no Brinco de Ouro. Não tem jeito, campeonato longo, tem que ter elenco mesmo, tem que ter opções dentro do elenco, porque departamento médico sempre é chamado. Você está falando na classificação, vamos dar uma passadinha na classificação da Série B aqui. O Criciúma lidera a Série B com 13 pontos nesse momento, o Vitória é o segundo, tem 12 pontos, o Vila Nova é o terceiro, tem 10 pontos, e o Bugrão é o quarto, tem 9 pontos, ainda joga na rodada, pode chegar ao segundo lugar. O quinto colocado é o Botafogo de Ribeirão, tem 9 pontos, o Atlético Goianiense está em sexto, tem 8 pontos, o Novo Horizontino é o sétimo com 8 pontos, o Mirassol, o oitavo, com 7 pontos, e o Ituano, o nono, com 6 pontos. A Ponte Preta se encontra neste momento na 13ª colocação, tem 5 pontos, e na zona de rebaixamento, quem abre a zona de rebaixamento, o 17º é o Juventude, tem 3 pontos, o CRB é o 18º, tem 2, o Sport tem 1 ponto, só que a gente lembrou disso, o Sport tem apenas 1 jogo no campeonato, e o último colocado é o ABC também com 1 ponto, mas com 5 jogos já. O ABC tem que tomar cuidado, o ABC que fez uma grande... Nesse ano conseguiu uma grande vitória ao eliminar o Vasco pela Copa do Brasil. O ABC tem que tomar cuidado para não se complicar neste momento. E neste momento também a gente está falando sobre futebol internacional. Neste momento, simplesmente na Argentina agora, sabe o que está acontecendo, meu amigo Marco Guarizo? River e Boca. Exatamente, intervalo de jogo lá no Monumental de Núñez, 0 para o River Plate, 0 para o Boca Juniors, esse jogão que é um dos maiores do mundo, esse clássico, super clássico da Argentina. Mas hoje pela manhã, como estávamos falando, a gente teve o jogo da Ponte Preta. A Ponte Preta empatou com o Ceará por 0-0 no Moisés Lucarelli, resultado frustrante para a torcida, né? Porque esperavam uma vitória depois da vitória do meio de semana contra o Botafogo de Ribeirão. A Ponte Preta poderia fazer esse doblete, né? 2 vitórias seguidas, mas acabou não conseguindo. E quem traz mais informações do jogo, que você acompanhou aqui com a gente, com Carlos Cabela, é meu amigo Antônio Lupe, que traz mais informações desse jogo diretamente lá do Moisés Lucarelli, o jogo pela manhã de hoje. Ponte Preta, Ceará. Oi, Chaib, boa noite. Um abraço a você e a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. A Ponte Preta ficou no empate hoje de manhã com o Ceará no estádio Moisés Lucarelli. 0-0. A Macaca até criou algumas oportunidades, começou bem o jogo, marcando alto, pressionando a saída de bola do Ceará e logo nos primeiros minutos criou boas oportunidades. Porém, o técnico interino Felipe Moreira teve que fazer uma modificação logo no início do jogo. O Eliel, que foi uma das novidades na equipe, teve um problema muscular
e deu lugar ao Leonaldi. O Eliel ele foi escolhido para jogar na vaga do Pablo Diego, que teve um desconforto e foi vetado para a partida. Gé e Matheus Jesus, que estavam suspensos contra o Botafogo, eles voltaram ao time e criaram ali algumas oportunidades. Mesmo assim, também por conta do forte calor, os dois times tiveram muitos problemas para chegar ofensivamente. O Ceará na meta do Kaique França e a Ponte Preta na meta defendida pelo Richard. Com ponto somado, a Macaca chega a 5 pontos em 5 jogos e agora tem uma semana livre pela frente até o próximo compromisso contra o Londrina. O técnico Felipe Moreira, em entrevista coletiva, afirmou que a Ponte merecia um resultado melhor e que vai depender do decorrer dessa semana a probabilidade de voltar os atletas que estão no departamento médico. É o caso do Fábio Sanches, que não jogou hoje. O Elvis também não ficou à disposição. O próprio Edson teve um problema muscular, foi substituído no decorrer do jogo de hoje e também vai ter uma avaliação mais profunda em relação ao Eliel, que também deixou o campo com uma lesão muscular. O próximo jogo no domingo contra o Londrina, fora de casa, no Estádio do Café, e o Felipe Moreira já vai ter um desfalque. O Amaral recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Portanto, Chaib, amigos da CBN, Macaca ficou no empate 0-0, não conseguiu superar o Ceará, que veio com ainda uma certa ressaca por conta do título da Copa do Nordeste conquistado na última quarta-feira. Chaib. Tá certo, Antônio Lupe, muito obrigado pelas informações. É um resultado frustrante para Ponte Preta, hoje um empate em casa contra o Ceará. E você está acompanhando o jogo também, não estava, Gabi? Sim, assisti a partida hoje. O Carlão também estava comentando o jogo, mas vou trazer a palavrinha do Carlão, que ele gravou um boletinzinho pra gente também, lá direto do Moisés Zucarelli, mas depois quero a sua opinião também sobre esse jogo da Ponte Preta. Tá aí na mão, Elton? Vamos lá, Carlão, Olá, Carlos de Freitas. Boa noite, Fábio Chaib tem um bom trabalho aí para a cobertura de esporte e Guarani. E pela manhã, Ponte Preta e Ceará ficaram no empate em 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Um bom jogo, gostei da partida, claro que tecnicamente com algumas deficiências, com algumas complicações, mas eu gostei do 0-0. O placar a gente pode questionar um pouquinho pelo que a Ponte apresentou. A Ponte poderia ter saído nesta manhã com um resultado positivo, com a vitória, que seria importantíssimo aí nesta sequência de Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte jogou sem o Elvis, o que é um complicador, né? Então a parte de criação ficou complicada, ficou difícil demais. O Matheus Jesus assumiu essa responsabilidade e fez um bom jogo, mas a Ponte no último passe, nas conclusões, ela não teve êxito e por isso não foi forte o suficiente, não foi competente para furar o bloqueio do time do Ceará. Mas foi uma jornada de superação contra um time que eu sempre coloco como um dos favoritos ao acesso, como um postulante não só ao acesso, mas ao título também. Então o enfrentamento, o poder de equilíbrio que a Ponte teve, eu acho que tem que ser exaltado. Algumas deficiências, o Gé pecou em inúmeras finalizações na última jogada, a hora para passar ele quis finalizar, a hora que era para finalizar ele optou pelo passe, então são algumas correções que precisam ser feitas até para o Gé se desenvolver dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B. Defensivamente o time teve um ótimo aproveitamento, correu poucos riscos, né? É um time mais compactado em relação a ideia de jogo que tinha o técnico Hélio dos Anjos. Com o Felipe Moreira a coisa é mais diferente, é um time mais reativo, que gosta de dar a bola para o adversário e sair no contragolpe. E esse contragolpe não funcionou tão bem, pelo menos durante boa parte do jogo. Na reta final, com a entrada do Dudu Atamoto, a Ponte conseguiu criar um pouquinho mais pelos lados e ofereceu perigo à meta do goleiro Richard. Claro que é um resultado que frustra o torcedor da Ponte. A ideia pontepretana era somar 6 pontos nesses 2 jogos em casa, mas somou 4. O que também pode ser considerado aí um bom número, até porque quando tem esses jogos em casa, essa dobradinha, dificilmente uma equipe consegue 100% de aproveitamento. E a Ponte, ela está no campeonato, neste princípio, num campeonato de permanência. Então, se não perder, pelo menos tem lá um pontinho, soma 5 até agora, vai ficando longe aí ou fora da zona de rebaixamento e aos pouquinhos ganhando confiança, ganhando corpo para fazer uma Série B com outro objetivo. Mas num primeiro momento eu vejo essa somatória de pontos muito importante. Se não vencer,
é pegar um pontinho, pegou um pontinho do Ceará, que é uma equipe que quando centenar na Série B, ela vai vencer a maioria dos jogos, seja jogo fora de casa, seja jogo lá em Fortaleza. Então é um resultado que frustra pelo que a Ponte apresentou, mas eu acho que dentro da tabela do campeonato, dentro da filosofia do Campeonato Brasileiro de Série B, 4 pontos em 2 jogos é algo para ser valorizado nesta nova formação da Ponte Preta agora sob a batuta interinamente do técnico Felipe Moreira. Ok, Fabião, um abraço a você, bom jogo, bom trabalho, um abraço também ao ouvinte CBN. Valeu, meu amigo Carlão de Freitas comentando esse jogo da Ponte Preta, que mais cedo empatou com o Ceará por 0-0. Eu sei que o nosso foco agora é o Guarani que vai enfrentar o Sport daqui a pouco às 7 horas da noite na Ilha do Retiro. E falando nisso, também peço a sua participação aqui, não tinha pedido antes, pelo 19991869070. Mande sua mensagem de texto, mensagem de áudio, faça essa transmissão com a gente, vai ser um prazer colocar sua mensagem aqui na narração do Guarizo. O Guarizo vai chamar você na narração, aqui na transmissão, vai ser um prazer ter você com a gente. Participe também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, no chat do YouTube. Participe da transmissão, dê o seu palpite, dê sua opinião, vai ser muito legal ter você com a gente aqui. Mas antes de passar pro Bugre, uma última opinião rapidinho aqui com o Gabi. Gabi, o que você achou desse jogo da Ponte? A Ponte tá no caminho certo nessa Série B? Quando não tem o Elvis, complica, né? Hoje a Ponte sentiu essa falta de criatividade, quando ela precisava tentar furar o bloqueio do Ceará, ela não conseguiu, né? E pior, quando ele colocou o esquema com o Eliel e o Jack, poderia ser algo interessante. Com 12 minutos do primeiro tempo veio a lesão do Eliel e aí ele acabou colocando o Leonaldi, congestionou o meio campo. Então, como disse o Carlão, sofreu pouco na partida de hoje, porque defensivamente estava bem, só que daí quando você precisava dessa criatividade que o Elvis dá, um lançamento, um passe, achando o jogador atrás de um zagueiro, o Cássio Gabriel não teve. Então, quando você não tem o seu meia, a Ponte sente muitas dificuldades. Tem um bom time, mas não tem um grande elenco e aí sente dificuldades. Tá certo, Gabi, muito obrigado. 18 horas, 36 minutos. Lembrando que aqui há 2 semanas tem um grande derby, o derby da cidade entre Ponte Preta e Guarani. Você acompanha tudo aqui com a gente na CBN Campinas. Vamos fazer uma grande transmissão para esse duelo, esse clássico que vale tanto e que pede uma bela transmissão mesmo. O clássico da cidade, o clássico do estado, o clássico do país. Não é isso, Guarizo? É o clássico do país. É muito legal trabalhar em derby. Você, Fábio Scheib, já trabalhou em algum, né? Sim, tive a oportunidade no meu primeiro mês aqui na Rádio CBN trabalhar. Vai ser um prazer estar novamente, se Deus quiser, nessa transmissão. Olha, eu já fiz todas as funções que alguém pode fazer num derby. Eu já fui repórter de TV, mas pra fazer matéria, não, até porque a Adriana Almeida tava de férias naquele... Ah, não, a Adriana Almeida tava dentro do campo. Você já jogou também? Ela trabalhou comigo naquele derby. Eu lembro que ela ia gravar uma passagem e saiu um gol. Não, eu não joguei, não, só isso. Mas eu já... Claro, o grande momento pra mim foi narrar o de 2012, o derby do Centenário, que empatou por 1-1 no Moisés Lucarelli. Mas eu já fiz dentro do campo, já ancorei, já comentei arbitragem em derby, já fiz tudo que você imaginar. É o maior clássico do nosso mundo, né? O multifunção Marco Guarizo, sempre atento, sempre trepidante, não é, Guarizo? Mas vamos lá, agora é jogo do Bug, o Bugrão tentando essa vitória fora de casa contra o Sport. Mais novidades sobre o Bug, Dri? Na verdade, Fábio, eu vou falar um pouco mais desse esporte, né? E da configuração do time do técnico Anderson Moreira, que vive um ótimo momento. Já falava sobre os 80% de aproveitamento da equipe do Sport, mas o treinador hoje, apesar de contar aí com a escalação titular, ela não é a considerada ideal, perfeita do técnico Anderson Moreira. Isso porque o meia Jorginho, que em outras épocas disputou competições com a camisa dos times goianos, agora está no Sport, ele sentiu dores no joelho, foi vetado. E aí o Matheus Vargas é quem vai como meia hoje na armação do Sport. Matheus Vargas, conhecido da torcida campineira, ele vestiu a camisa da Ponte, inclusive foi a Ponte quem projetou o Matheus Vargas aí para o futebol nacional. Além disso, outros desfalques que seguem no departamento médico, o lateral direito Eduardo e também o atacante Paulinho, eles fora hoje. O Sport fez 2 contratações aí para o Campeonato Brasileiro da Série B. O zagueiro
Alisson Cassiano e o atacante Fabrício Daniel. Os dois hoje ficam como opções no banco de reservas para o técnico Anderson Moreira. E um destaque aí a mais desse esporte, que a atenção total é para o ataque. O esporte, até alguns dias atrás, tinha o ataque mais positivo do Brasil, com 66 gols marcados, agora foi ultrapassado pelo Fortaleza, mas é o segundo ataque mais positivo aí da temporada no futebol brasileiro e com grande destaque para os dois homens de frente. O Luciano Juba já marcou 13 gols e o Wagner Love, 12 gols. Wagner Love interminável, né? Eu confesso que ainda não olhei aqui a idade do Wagner 38. Love. 38 anos, e tá fazendo gol e fazendo gol à beça, pelo menos lá pelos lados do Nordeste. Então tudo isso aí dá um otimismo muito grande para a equipe de Recife arrancar no Brasileiro da Série B. Eu, se eu fosse colocar entre os favoritos, colocaria, obviamente, o Sport como um dos favoritos aí para ano que vem tá na Série A. Eu também colocaria, Faib, Marco Guarizo, aos amigos que estão nos acompanhando, porque olha o que o Sport fez neste ano. Campeão pernambucano de forma invicta, não perdeu um jogo. Chegou na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, vencendo o último jogo, perdendo apenas nos pênaltis. Na Copa do Brasil, é o único time da Série B que está nas oitavas de final, vai fazer um confronto complicado contra o São Paulo. Então chega para este Campeonato Brasileiro da Série B, chega no mês de maio com um aproveitamento muito bom neste ano, já com um título, já com um vice-campeonato, já na fase adiante da Copa do Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, com este elenco que a gente está vendo hoje aqui, com o Wagner Love em ótima fase, com o Luciano Juba, com o Matheus Vargas, com o Ronaldo do meio-campo, que é experiente, sem sombra de dúvidas, a gente tem que colocar o Sport, sim, como um dos candidatos e que deve brigar, sim, até o final por esta vaga à Série A. 18 horas, 40 minutos. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Dri, pelas informações. Logo mais eu te peço a escalação completa, a ficha técnica completa do jogo, viu, Dri? Mas tem bola rolando neste momento na Série A do Brasileirão. Lá na Arena do Grêmio, o Grêmio abriu o placar com Cristaldo 1-0. Só que 1 minuto depois, Matheus Fernandes empatou para o Bragantino 1-1 lá na Arena do Grêmio. E lá na Serrinha, em Goiás, em Goiânia, o Palmeiras abre o placar contra o Goiás. Gol de Arthur, o pequenino Arthur de cabeça, faz 1-0 para o Palmeiras contra o Goiás, 11 minutos do primeiro tempo. 11 minutos também lá no Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, segue Botafogo 0, Atlético Mineiro também 0. Eu peço sua participação também, faça essa transmissão com a gente, mande seu recado, mande sua mensagem pelo 19991869070, mande sua mensagem de texto, mensagem de áudio, participe também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Passa a transmissão. Fábio. Oi. Já tem mensagem. Tem mensagem, Emerson Santana. Boa transmissão, time CBN. Vamos nós, Chaibe. É isso aí, muito legal a participação. Mandando um abraço pro Emerson Santana, que sempre participa. Vamos lá, 18 horas, 42 minutos. Vamos também falar sobre a Série C. Aqui também tivemos jogos hoje da Série C. Jogo encerrado agora há pouco. O Ipiranga empatou com CSA. Jogo 1-1, na verdade, 1-1, Ipiranga e CSA. Ontem tivemos o jogo entre Amazonas e América de Natal, 2-0 para o Amazonas. O Floresta bateu o Volta Redonda por 2-1. O Náutico fez 2-1 no São José, o Zequinha lá de Porto Alegre. O Passo Fundo ganhou do Brusque por 1-0. O jogo da Série C também. Agora tivemos Ipiranga e CSA 1-1. Logo mais também Operário e Manaus. O Remo pegando o Botafogo da Paraíba. Logo mais esse jogo. 18 horas 43 minutos agora. Vamos para um rápido break. Depois voltamos com mais informações. A Adriana vai trazer a ficha técnica. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Esporte.
Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, com Rafael Pinho e o time de craques da CBN Campinas. CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, com Rafael Pinho, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Enquanto a bola não rola, Guarani Esporte. 18 horas 45 minutos, tá chegando a hora, daqui a pouco o Esporte Guarani às 7 horas da noite na Ilha do Retiro. Os dois times já fizeram aquecimento, voltaram para o vestiário, tá tudo pronto, daqui a pouco os dois times em campo para esse jogão. Lembrando que você participa também com a gente aqui pelo 19991869070, mande sua mensagem de texto, mensagem de áudio, participe da transmissão com a gente, vai ser um prazer receber sua mensagem. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer e você vai responder pra mim, Adriana. O Guarani está pronto, Dri? Sim! O Esporte está pronto, Dri? Escaladíssimo! Então vamos agora com a ficha técnica completa do jogo com a Adriana Almeida. Futebol, vamos CBN. Eu levo sempre comigo. Guarani. Alô, torcedor bugrino, se o técnico Bruno Pivetti definiu, você confere aqui na CBN. O Bugre em campo com 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 14, Ivan Alvarinho e meia dúzia, Mike. 5, Matheus Barbosa, 23, Wenderson, 78, Regis, 17, Bruno José, 29, Isaac e 9 para Bruno Mendes. Repeteco Alviverde, 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 14, Alvarinho, meia dúzia, Mike. 5, Matheus Barbosa, 23, Wenderson, 78, Regis, 17, Bruno José, 29, Isaac e 9, Bruno Mendes. No banco, 22, Álvaro, 16, Titi, 4, Valber, 21, Lucas Araújo, 18, Matheus Bueno, 27, Bruninho, 7, Neilton, 19, João Vitor e 11 para Derek. O esporte eternamente estarei. Esporte. O negro são as cores que abracei. É o time do esporte do técnico Wenderson Moreira, em campo com 33, Renan, 2, Everton, 35, Sabino, 15, Rafael Thierry e 16, Igor Carius. 7, Fabinho, 5, Ronaldo Henrique, 8, Matheus Vargas, 46, Luciano Juba, 11, Edinho e 9, Wagner Love. Repeteco do time da ilha, 33, Renan, 2, Everton, 35, Sabino, 15, Rafael Thierry, 16, Igor Carius, 7, Fabinho, 5, Ronaldo Henrique, 8, Matheus Vargas, 46, Luciano Juba, 11, Edinho e 9, Wagner Love. No banco, 76, Jordan, 12, Alisson Cassiano, 44, Chico, meia dúzia, Felipinho,
39, Ítalo. 28, João Igor. 48, Pedro Martins. 56, Juan Xavier. 77, Wanderson. 90, Gabriel Santos. 17, Kaique. E 97 para Fabrício Daniel. A arbitragem do jogo. É FIFA e vem lá do Rio Grande do Sul. O dono do apito é Anderson Daronco. Seus assistentes, Alessandro Álvaro Rocha e Maíra Mastella Moreira. No VAR, Frederico Soares Vilarim. Guarani Esporte. O comentário do jogo. Gabi Castro falando sobre esse esporte Guarani, daqui a pouco às 7 horas da noite, lá na Ilha do Retiro. O que você tá pensando sobre o jogo, Gabi? Vamos lá então, Fábio. Acho que a gente falou bastante aqui já do esporte, que é o campeão pernambucano, que chegou até as fases finais da Copa do Brasil e vai enfrentar o São Paulo nas oitavas de final. Chegou na final da Copa do Nordeste. A gente falou bastante aqui deste ataque com o Luciano Juba, com o Wagner Love. Tem o Matheus Vargas, que o Guarani vai ter que ficar muito esperto, porque ele sabe armar jogo. Ele tem uma bola parada muito interessante. Vamos falar mais do Guarani, então, agora, neste comentário, porque o Bugre teve um início muito interessante, para mim, surpreendente. Não esperava ver o Guarani vencendo com tanta autoridade e superioridade equipes tradicionais, como a equipe do Ceará, como a equipe do Avaí, venceu também a equipe do Ituano. Então, 3 vitórias interessantes, jogando bem, pelo menos nas 2 primeiras rodadas. Depois, contra o Ituano, eu vi uma queda, eu fiz essa partida. Acho que o Guarani não jogou tão bem, mas venceu. Eu lembro que eu falei até na época, quando você não joga bem e você vence, é algo positivo. Se isso for toda a rodada, a gente analisa de uma outra maneira. Mas até então, jogou mal e venceu. E aí, na 4ª rodada, veio a primeira derrota do Guarani. O Bugre, que não fez uma boa atuação, não teve poder de reação, teve problema de criatividade. Regis não jogou tão bem, tanto é que foi substituído. O Guarani teve problema na saída de bola, muitos erros de passe. Apesar do pouco tempo, é algo que o Bruno Pivetti precisa corrigir, porque a gente já falou bastante aqui sobre esse poder ofensivo do esporte. E se você dá essa bola em questão de qualidade próximo ao gol, tem Wagner Love, tem Edinho, tem Luciano Juba e tem o Matheus Vargas. Então, essa qualidade de passe do Guarani, essa transição, quando o esporte pressionar e o Guarani recuperar essa bola, vai ter que ter muito mais qualidade do que teve contra o Juventude. O esporte, tecnicamente, é superior à equipe do Juventude. Então, se o Guarani repetir os mesmos erros que teve na última rodada, ele vai ter ainda mais problemas nesta noite contra o esporte, mesmo com os portões fechados, algo que o Bruno Pivetti já adiantou durante a semana e já deve ter falado para os jogadores. Não é porque os portões estão fechados que o jogo vai ser mais fácil. Ele já colocou isso para os atletas, porque não é fácil jogar na Ilha do Retiro. O Adri já falou aqui, eu já falei também. É uma equipe que está com a invencibilidade neste ano de 2023 em 16 partidas. Foram 15 vitórias na Ilha do Retiro, apenas um empate, ainda não perdeu, e tem uma equipe experiente. E é importante o Guarani pontuar, claro que em toda a rodada, mas nessa específica, o Guarizo, até para afastar um pouquinho aquele pensamento de algumas pessoas que começam a querer tirar um pouco do mérito do que o Guarani fez até agora. Porque se o Guarani perde hoje, certamente algumas pessoas já começam a falar, mas venceu o Avaí porque na época ainda estava o Alex, agora o Alex já foi demitido. Venceu o Ceará porque o Ceará estava pensando na Copa do Nordeste. Então, eu acho que o Guarani fez boas partidas contra essas equipes, aproveitou, seja o Alex como treinador que não estava dando certo no momento, fosse a equipe reserva do Ceará, uma equipe mista, não importa, o Guarani jogou bem com autoridade. Então acho que é importante o empate hoje para mostrar, eu tô no G4, eu mereço estar no G4, eu tenho futebol para estar no G4, já venci o Ceará, já venci a equipe do Avaí e agora pelo menos pontuei contra o Sport. Então acho que isso motiva ainda mais
os atletas, dão essa confiança também para os torcedores lotarem o Brinco de Ouro na próxima rodada. Então, a gente já falou aqui das dificuldades que o Guarani vai enfrentar diante do Sport. Agora, o Guarani tem uma equipe qualificada também, já mostrou isso, principalmente neste início de Série B. Então, o que eu quero ver, essa transição e esse passe acontecendo com mais qualidade, seja com o Matheus Barbosa ou com o Enderson, que são os dois homens de meio campo e que provavelmente vão recuar para o sistema defensivo para buscar essa bola, para depois chegar na dupla que eu espero que seja criativa no dia de hoje, que é o Regis e que é o Isaac. A gente precisa de um Isaac ligado na partida de hoje, porque certamente o Regis vai ser muito bem marcado. O Regis é o principal jogador do Guarani. O Enderson Moreira, que é o treinador, sabe disso, vai colocar ali ou o Fabinho ou o Ronaldo Henrique para fazer essa marcação para cima do Regis, e aí sobrando espaço, o Isaac pode fazer essa armação. E se o Sport pressionar a equipe do Guarani, tem que ter esse contra-ataque, tem que ter a velocidade do Bruno José, que é sempre um jogador que tem essa velocidade, que tem essa característica, e o Bruno Mendes sempre perto do gol. Se ele ficar muito afastado do gol, aí tem problema, porque daí pode faltar perna pro Bruno Mendes, como a gente viu contra o Ituano, que correu todo o campo ali para puxar o contra-ataque, na hora da finalização não tinha mais perna. Então, quero ver um Bruno Mendes mais próximo da área e deixar essa correria para o Bruno José. Grande jogo complicado, as equipes já estão entrando no gramado, mas acho que o Guarani tem condições de enfrentar a equipe do Sport logo mais na Ilha do Retiro. Muito obrigado, Gabi Castro. É isso aí, bela análise sobre o jogo. E antes de chamar meu amigo Marco Guarizo, que está na expectativa aqui para essa narração, tanto tempo na volta de Marco Guarizo para um grande jogo, vamos para o ouvinte no ar. A gente pediu, o ouvinte mandou mensagem, ouvinte no ar. Ouve aí, Guarizo. Opa, boa noite. Sou de Hortolândia, Renato Santos, trabalho aqui em Campinas de portaria, quer dizer, segurança, portaria, né? Portaria, segurança que tá armado, né? Porteiro aqui em Campinas. Gosto de ouvir a CBN. Hoje, Bugrão vence 2-1. Valeu, meu amigo. É isso aí. Mande sua mensagem também pelo 19991869070. E agora, os times já estão entrando em campo, já está tudo certo. O árbitro entrando em campo também, o Daronco, com a sua experiência para apitar esse grande jogo. E um grande jogo, esse grande momento, pede uma grande narração. E ele está aí, escalado, com muita emoção na narração, o vibrante Marco Guarizo assume o comando da CBN para Sport Guarani na Ilha do Retiro. Com você, Guarizo. Marco Guarizo. Guarani Esporte. Um grande abraço para você sintonizado aqui no Futebol Globo CBN. É hora de a bola rolar. Muito obrigado, Fábio Chaib. Você também brilhando na central da bola aqui da CBN Campinas. Vai rolar dentro de 4 minutos a bola, se for cumprido o horário pela CBF. Nesta Ilha do Retiro vazia, os dois times vão chegando agora para a execução do hino nacional. Anderson Daronco apita a partida. Quero ver alguém encarar o Anderson Daronco de perto, né? E a gente vai acompanhar dentro de instantes a execução do hino nacional na Ilha do Retiro. Tô até pedindo uma sinalização aqui. Já vai começar então a execução do hino nacional antes desta grande partida entre Sport e Guarani pela Série B.
Hino nacional executado na Ilha do Retiro. Tudo pronto para Sport e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport com a tradicional camisa rubro-negra em listras horizontais, calções pretos, meiões pretos. O Guarani hoje todo de branco, camisa branca, calções brancos e meiões brancos. Os jogadores já se cumprimentaram, já vão se preparando para o famoso, esse não é nem da época minha, nem da Adri, nem do Gabi, mas o famoso toss. É quando se joga a moeda, né, para que se escolha os lados em que os times vão atacar. Tá tudo pronto na Ilha do Retiro. A experiência de Wagner Love. Gabi Castro, você que é um cara que sabe muito de futebol, esse Edinho, número 11 do Sport, é aquele que passou pelo Guarani, que chegou com uma promessa de craque e aqui no Guarani não aconteceu, depois foi pro Fortaleza e jogou muita bola, ou não seria o mesmo Edinho? Você está pesquisando, Vou né? confirmar a partir de agora. Esse Edinho do Sport tem 28 anos. É o do Guarani, 2017. Ele 2016, 2017, exatamente. Era reserva, né, Adri? Ele não chegou a ter muito espaço aqui no Guarani, né? Ficou pouco tempo também, né? O Edinho, pra mim, aqui no Guarani, vestindo a camisa do Guarani, ficou aquela sensação, poderia ter ido mais, ter ido mais tempo, que eu acho que ia dar bem aí com o perfil do Guarani. Foi o primeiro jogo que eu fui trabalhar contra o Mojimirim lá no Vail Chaves. Rapaz, esse Edinho, ele só errava. Impressionante. Guarani, treinado pelo Vadão, perdeu aquele jogo, mas o Guarani subiu naquele ano, né? Sim. Subiu naquele mesmo ano para a Série A1 do Campeonato Paulista. Vai rolar a bola, você vai mandando sua mensagem aqui. O Fábio Scheib tá ligadaço, esperando sua mensagem no WhatsApp 19 991869070. Você também pode mandar sua mensagem para cá pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Narrador que não narra futebol há muito tempo, coloca o cronômetro aqui, meu amigo, agora sim, porque esse faial da televisão, nós estamos aqui. Vai começar o jogo na Ilha do Retiro. A torcida do Sport, depois de um papelão no ano passado contra o Vasco, cumpre agora a punição, né? E a gente tá vendo na imagem da televisão o técnico Anderson Moreira, ele que ficou num bate-papo com o Bruno Pivetti, com o Regis antes do jogo, algo diferente, né, Adri, Gabi? Sim, os dois conversaram bastante e dá pra imaginar o que conversariam? Sobre tática que não, né? Provavelmente não, mas uma conversa muito legal durante bons minutos, né? Falando provavelmente sobre futebol, sobre mercado, sobre a vida em Campinas e em Recife, mas foi legal realmente essa confraternização entre os dois treinadores e o meia bugreiro. Tudo pronto, vai rolar a bola na Ilha do Retiro, apita o árbitro, começa o jogo, rola a bola, rola! Guarani Esporte. Futebol, vamos CBN. E a emoção é do estádio pro seu rádio, você não perde nenhum detalhe aqui na CBN Campinas. Começa tocando bola ao Sport no campo defensivo, lançamento buscando o Wagner Love, ela foi direto pra ponta, quem vai buscar por ali é o próprio Edinho, não, acabou tropeçando ali o Cariús, já correu o lateral esquerdo lá pra cima, tentando a jogada no campo de ataque, ela vai direto pra fora, já tem informação de gol. Fábio Scheib, a central da bola da CBN Campinas. Tem gol, Guarizo, tem gol lá no Rio de Janeiro pela Série A do Brasileirão, é o líder do campeonato, hein? O Botafogo com Vitor Sá faz 1-0 para cima do Atlético Mineiro, 31 minutos do primeiro tempo. Aqui vem o Sport tentando trabalhar a jogada, volta lá no campo de defesa, o Rafael Thierry vai ficar com ela tranquilo, sem nenhuma pressão dos jogadores do Guarani, até o Bruno Mendes estava atrás do campo de defesa, tocando curtinho para sair jogando a equipe do Sport. Cariús olha para um lado, olha para o outro, recomeça no campo defensivo com Thierry, vai tentar o lançamento, o Guarani faz aquela meia pressão, Everton vem buscar no campo defensivo da equipe do Sport, domina para um lado, para o outro, tenta sair jogando, passa do Regis, faz o passe no meio para o Ronaldo, buscou a jogada de ataque com o Edinho, lançou mais na frente, buscou o Wagner Love, chega cortando a zaga do Guarani, o rebote é da equipe do Sport ainda no campo de ataque, volta um pouquinho mais atrás, Everton fica com ela, recomeça com o Thierry no campo defensivo, 1 minuto e meio de jogo, 0-0, só o Sport pegou na bola até agora, vai tocando bola lá no campo defensivo, fica com ela o Everton, recomeçando o jogo com o Thierry domina, o jogador que mais fica com a bola
bola nesse início de jogo, devolve no Everton, Guarani fechadinho. Lançamento, buscou Wagner Love na velocidade, ele consegue fazer o domínio. Tem a marcação do Mike em cima dele, voltou um pouquinho mais atrás. Cruzamento do Edinho, chega cortando por ali pelo Guarani o Matheus Barbosa. Tentou sair jogando, tem trombada pra cima dele. Falta marcada, primeira do jogo. É falta do camisa número 5, do número 8, Matheus Vargas, Dri. Ele foi no combate ali em cima do Matheus Barbosa. Sinaliza para o Daronco que foi com o ombro, como quem diz, foi jogo de corpo, mas não foi não. Ele praticamente caiu para cima do Matheus Barbosa e agora o Lucão se prepara para a cobrança de falta, mas Guarani tenta esfriar o jogo aí, me parece com poucas opções para sair jogando. E o Lucão jogando pelo lado esquerdo. Bruno Mendes mata no peito, deixa na esquerda para correria ali do Isaac. Ele faz o giro em cima do Ronaldo, bate a bola na perna do Edinho. Ela sai em lateral, favorecendo o Bugre à esquerda do campo de ataque. Vem para a cobrança o Mike, mas começa lá atrás o jogo com o Lucão. Chama o Mike de volta, tem 3 jogadores na marcação para cima dele, domina a bola o Lucão, recomeça lá atrás com o goleiro Pegorari. E como o time do Guarani está de branco, o Pegorari está de verde hoje, um verde água, o uniforme do goleiro do Guarani. Tentou o lançamento para o Mike, foi direto para o banco de reservas, é lateral favorecendo a equipe do Sport. Quem vem para a cobrança é o Fabinho, já joga curtinho ali no... Não, ele vai deixar para o Everton fazer a cobrança. Everton espera todo mundo se movimentar, agora sim joga a bola no Fabinho. Tentou um passe de chaleira, Mike bate de cabeça, rouba por ali o Anderson para a equipe do Guarani, faz o lançamento, ninguém no campo de ataque, fica de graça pro começo da jogada da equipe do Sport com Sabino. O domínio é dele, lançamento de canhota, busca direto, a bola vai ficar nas mãos do goleiro Pegorari. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Toca a bola no campo defensivo a equipe do Bugre. Lucão pisa nela, pressão do Sport já perto da área. Acabou se enrolando por ali. Matheus Vargas rouba a bola. Mike chega, conserta tudo pro Guarani, mas o perigo ainda tá por ali. O lançamento. A bola fica pro Everton. Domina. O Sport ainda no ataque. Vem Bruno Mendes para disputar mais rápido que ele. O Everton para fazer a jogada pro Thierry. Lançamento. Buscou o Edinho. Caiu, pediu falta. Daronco mandou seguir. Fabinho pela ponta direita. Pisa na bola. Volta. Tem 3 em cima dele. Recomeça lá atrás com o Everton. O Sport vai rodando bola, vai tentando chegar no campo ofensivo do Guarani. Guarizô. Oi. Só lembrando mais uma vez, hoje o jogo com portões fechados na Ilha do Retiro. É o primeiro de uma série de punições do Sport por conta da invasão da torcida do Sport no ano passado, no empate em 1-1 contra o Vasco na mesma Série B. O Sport então foi punido com portões fechados nas 2 primeiras partidas da Série B. Essa é a primeira. Olha o Guarani. Vem Bruno José pela ponta direita, já estava impedido, pode seguir, Dre. Então o Sport com portões fechados nas 2 primeiras partidas em casa. Então é o jogo de hoje, além do próximo quarta-feira contra o Tombense. E depois as outras 3 partidas do time na Ilha do Retiro será com apenas torcedoras mulheres e também com crianças. É, aquelas cenas lamentáveis quando a gente viu uma mulher bombeira sendo agredida por torcedores, né? Muito triste aquela cena do ano passado. O toque do Futebol Globo CBN avisou e você confere aqui com a gente. Tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio passados, primeiro tempo. Segura aí que vem o Sport pela ponta esquerda. Lançamento pro Matheus Vargas. Corta, Mike, quase em cima da linha. Na jogada rápida do Cariús, ficou bobeando ali o Diogo Matheus. Se esse pezinho não chega, não sei não se o Matheus Vargas não abre o placar, Adriano Almeida. Uma jogada toda desenhada pelo lado esquerdo. O Igor Cariús escapou da marcação do Diogo Matheus e rolou para o Matheus Vargas, que entrava em plenas condições. Aquele toquinho de primeiro, o Pegorari já tinha caído. Mas aí o pé providencial do Mike colocou essa bola para escanteio. Escanteio para o Sport. Já cobrado pelo Cariús, corta a zaga do Guarani, mas ela volta, rebate, tenta sair jogando o Bruno José. Bate lá pra cima do jeito que dá a equipe do Sport com o Cariús mesmo. Aí para o Daronco e marca a falta. E como eu dizia, 6 minutos e meio jogados, primeiro tempo, Ilha do Retiro é Série B. Sport 0. Guarani também 0. Central da bola. Fábio Scheib.
Tem bola rolando pela Série A em andamento. O Goiás vai perdendo em casa para o Palmeiras por 1-0, gol de Arthur. O Grêmio vai empatando com o Red Bull Bragantino por 1-1 e o Botafogo faz 1-0 no Atlético Mineiro. Mais cedo, o tricolor paulista, o São Paulo, fez 2-0 no Internacional. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. E o Sport tenta o jogo pelo meio. Quem faz o passe é o Ronaldo. Busca o Wagner Love lá na frente. Chega a marcação do Lucão pra cima dele. Tudo normal, segundo a arbitragem. Sai jogando curtinho a equipe bugrina. Lucão faz o passe para o Matheus Barbosa. Tava marcado. Deixa com o Alvarinho. Solta na frente pro Bruno José. Tenta girar pra cima da marcação do Cariús. Ganhou o espaço. O pessoal vai dando licença pra ele. Chega no carrinho pra fazer o corte. O Ronaldo. Vem Fabinho pela meia direita. Acelerando o time do Sport. Pediu bola, deu seta por ali, o Edinho, a bola vem pra ele, Edinho domina, vai fazer o lançamento, encarou a marcação, levou pra linha de fundo, entrou na área, cruzou pra tentativa de jogada, corta a zaga em cima da hora. O Juba já estava pronto para fazer a finalização. O Sport segue no campo de ataque, Everton vai ficar com ela, agora volta lá atrás, Adriana Almeida, o Sport vai rondando a área do Guarani, Dri. E vai construindo bem as jogadas pelas laterais, dessa vez agora pelo lado direito. O Edinho também engatou uma velocidade interessante e é bom o Guarani ter atenção, porque nas duas laterais os jogadores vêm levando vantagem em cima dos defensores do Bugre. 8 minutos jogados do primeiro tempo, 0 para o Bugre, 0 para o Sport. Gabi Castro, esse começo de jogo do Guarani com o Sport em cima, hein, Gabi? É um Guarani muito recuado, é um começo ruim da equipe bugrina, porque cometendo alguns erros que a gente já tinha visto contra o Juventude, contra o Ituano, então já teve erro de passe, rifando esta bola. Já teve também uma transição lenta que conseguiu acontecer apenas uma vez, com velocidade, que foi com o Bruno José pela direita. Quase sofreu um gol do Matheus Vargas e por pouco ali você também não tem o gol do Luciano Juba, que dominou errado, mas já chegou com pelo menos 2 oportunidades em 8 minutos. Então é o Guarani muito recuado defensivamente, atraindo a equipe do Sport com seus 10 jogadores de linha, insiste em sair jogando e não consegue ter uma válvula de escape. Então acho que precisa adiantar um pouquinho mais a sua linha para tentar tirar essa pressão do Sport, que já vai flertando com o gol. E é o Alvarinho que tenta sair jogando pro time do Guarani. Já tá chegando mensagem, é mensagem de áudio, é? Já a gente vai ter, não? É texto mesmo, mas é importante mesmo assim, viu, Guarani? Vamos lá, Fábio Scheib. Mandar um abraço aqui pro Roger Silva, o Vitor Viana, do bairro Monte Alto de Campinas. Ele tá me corrigindo aqui no começo da transmissão, falei que o Pouso Alegre tinha... O Passo Fundo tinha ganho na Série C, mas na verdade é o Pouso Alegre. Errei a nomenclatura aqui, viu, Guarizo? Eu gosto do nome do bairro dele, viu? Qual que é? Monte Alto. Nome Monte da cidade Alto, que eu nasci. Certo. Então manda um grande abraço pro Vitor Viana aqui, ajudando a nossa transmissão. Obrigado pela correção, viu, amigo? Valeu, Vitor. Obrigado a todos participando aqui na CBN. Vem o Guarani tentando jogar pelo lado esquerdo. Primeira bola que o Regis pega no jogo, faz o passe pro Mike, devolve pro Regis, 2 em cima dele, tenta a tabela, devolução. Bola vai direto pra linha de fundo. Aí o Mike tentou uma jogada de efeito. A bola bateu por último no Everton. Ele conseguiu, na esperteza, ganhar um escanteio, Dri. Foi esperto agora, porque era uma jogada praticamente perdida e atenção, viu, Guarizo, porque o Guarani já muda. O Bruno Mendes sentiu a panturrilha, o Daronco esteve ali com ele conversando um pouco para ver se dava, mão na panturrilha esquerda, não conseguiu continuar, foi embora então o camisa 9, Bruno Mendes. Derek, com a 11, tá no jogo, escanteio pro Guarani, Regis na bola. Vem o Regis de canhota do lado esquerdo, força aérea do Bugre na área, coloca a cabeça na bola, o Everton, ela vai pra fora, mais um esquinado favorecendo o Guarani. Hoje é dia das palavras antigas, né? Já percebi. Pra gente relembrar aqui. Lá vem o Regis pela canhota, mais um escanteio cobrado, esse do segundo pau, bola bate ali no Ronaldo. Segundo a arbitragem, tudo normal. Briga pela bola, o Wenderson não deixa o Edinho sair no carrinho. A bola sai em lateral, favorecendo o Sport. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente agora. Tempo e placar de jogo. 11 minutos passados. Primeiro tempo de jogo é Série B na Ilha do Retiro. Sport 0. Guarani. Também 0. Central da bola, Fábio Scheib. Central da bola.
Lá na Serrinha segue 1-0 para o Palmeiras. O Goiás tem um jogador expulso. Lucas Halter fez falta em Rony. Era o último homem e acabou sendo expulso. O Palmeiras vai ganhando do Goiás por 1-0. Mais cedo, o Atlético Paranaense fez 2-1 no Flamengo. E o Bahia venceu 3-1 o Curitiba lá em Salvador. Futebol Globo CBN. Tem hora que a gente vai falar alguma coisa, mas não sabe, às vezes se arrepende até antes de falar, mas eu vou perguntar pro Gabi Castro. Se o zagueiro Walter foi expulso, o técnico vai fazer uma alteração? Nossa senhora, vai ser assim até o final mesmo? Ah, não, hein? Aí fica difícil. Não é o cabelo, mas tá cheio de ziriguidum, hein? E o Guarani tá preso lá no campo de defesa com 3 jogadores do Sport fazendo a pressão dentro da área. Lucão fica com ela, tá marcado pelo Matheus Vargas, começa jogando na esquerda com o Mike, busca o lançamento pro Regis, conseguiu passar do carrinho do Fabinho, busca o ataque, o Bugre. Deu seta por ali o Bruninho, a bola vai pra ele, recebeu, tá pedindo o Derek na frente, Bruninho prende, toca agora pro Derek na entrada da área pelo lado esquerdo, buscou a jogada, tocou na frente pra Bruninho, já dentro da área tá marcado, sai da área o Thierry pra marcação, ele volta a bola pro Mike que faz o cruzamento na entrada da área, bola dividida lá dentro. A arbitragem vai marcar uma falta na chegada ali, me pareceu, do Matheus Barbosa invadindo a área. Não, foi o próprio Derek que se deslocou ali e acabou acertando o jogador do Sport, Dri. Na hora de tentar finalizar ali, alcançar ao cruzamento do Mike, ele acabou chutando o jogador do Sport, o zagueiro Sabino, e aí falta, o Sport já cobrou. 13 minutos desse primeiro tempo, tá tudo igual na Ilha do Retiro, você acompanha aqui na CBN. Olha o lançamento na entrada da área, Bruno José passou da bola. Ele agradece ali, ele cumprimenta e outro jogador caído do Guarani, a bruxa tá solta no Recife, Dri. Ou esse é o Bruno Mendes? Não. Não é o Bruno Mendes, não. Tô tentando identificar aqui a distância do jogador. É o Mike, lateral esquerdo, é quem agora coloca também a mão na perna esquerda e, olha, foi numa disputa com o Matheus Vargas. A chuteira do Matheus Vargas pisou, né? As travas solada e aquela tornozelo. solada no tornozelo esquerdo. Não sei não, hein? Vamos aguardar mais um pouco aí a disposição do Mike para ver se ele tem condições de continuar. Mas a jogada anterior, Bruno José, como você disse, agradeceu muito, porque eu acho que o Guarani vai usar muito desse expediente, as bolas rápidas e uma jogada de contra-ataque. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. E o detalhe, Adriana Almeida, é que o reserva, o Diego Porfírio, tá machucado, né? Como você já informou, né? Exatamente. Hoje a gente lembra que o Guarani já tem uma improvisação com o Alvarinho jogando de zagueiro e não há outro lateral esquerdo de origem aí no banco de reservas do Bugre. Esperando sua participação aqui no Futebol Globo, CBN Campinas 19 991869070. Ou você também pode mandar sua mensagem pra gente pelo YouTube da CBN Campinas, que o Fábio Chaib tá ligadinho esperando a sua mensagem. Vem trabalhando bola o Sport no campo de defesa pela direita, vai o Everton, carrega, faz o lançamento, busca o Matheus Vargas, tem condição legal segundo a arbitragem, vai pra marcação, o Mike já recuperado, o lançamento dentro da área, corta de cabeça Diogo Matheus, voltou pro Ronaldo, calibrou o chute, preferiu jogar do outro lado, Diogo Matheus corta de cabeça de novo, Wagner Love sai da área para buscar a jogada, dá um rolinho ali para cima do Bruno José, mas perde a bola, é chance de contra-ataque pro Bugre, acelera pela direita o Diogo Matheus, faz o passe curtinho ali pro Bruno José, recebeu de volta, tocou no Derek, forte demais, o Derek consegue limpar a jogada, vem o Sabino pra cima dele, faz o corte, o zagueiro da equipe do Sport, vem jogando pelo meio campo Matheus Vargas, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15h40, Ilha do Retiro, Série B, primeiro tempo. Esporte 0 para o Leão, 0 para o Bugre. Central da bola, Fábio Chaib. Central da bola. Futebol internacional, Campeonato Argentino no Monumental de Núñez. 44 minutos do segundo tempo, segue River Plate 0, Boca Juniors também 0. Pelo campeonato inglês, mais cedo, o Arsenal fez 2-0 no Newcastle e segue na cola do líder Manchester City. Agora a diferença é de 1 ponto, só que o City está na liderança e tem um jogo a menos. Futebol Globo CBN. Oi, Gabi Castro.
Estamos com 16 minutos, é um cenário um pouco diferente da última vez. Olha o Sport chegando, cruzamento do Matheus Vargas, bola voltou pro Juba, direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Bugre, Gabi. É um cenário um pouco diferente daquela minha última entrada com 8 minutos. O Guarani, ele não sofre tanta pressão mais assim do Sport, como foi no início do jogo, quando o Sport teve 2 oportunidades. Esse chute de longe dos 8 aos 16 foi o único do Sport. O Guarani já conseguiu sair 2 vezes do campo defensivo. Eu acho que a transição ainda é muito lenta. Então, quando você opta por ficar tocando com os seus zagueiros, quando o Sport faz essa marcação-pressão, o Guarani sente muitas dificuldades. Tanto é que agora o Pegorari deu um chute para frente e essa posse de bola continua com o Guarani. Então, este pode ser um caminho, ou através do lançamento ou através da velocidade, para tentar pegar essa linha fora de posição do Sport. 17 minutos jogados nesse primeiro tempo na Ilha do Retiro, 0 para o Sport, 0 também para o Guarani. Vai tocando bola no campo defensivo, o time do Sport fica com ela, o Walter do outro jogo. O Thierry fez o passe na direita para o Edinho, lançamento na entrada da área, Pegorari sai firme, fica com ela o goleiro do Bugre. Já pediu com pressa ali, o Matheus Barbosa recebeu, Barbosa lançou, o Regis passou livre pela direita, o Bruno José, a bola é para ele, o passe foi fraco, chegou o Sabino para fazer o corte. Vem o Sport para tentar sair jogando. Ronaldo sofre a pressão, mas consegue fazer o passe com o Fabinho, que abre na direita pro Edinho. Já passou em velocidade o Fabinho, ele preferiu a bola no meio pro Matheus Vargas. Ficou de costas para zaga do Guarani, vai ter que recomeçar um pouquinho mais atrás. Fica com ela ali o Ronaldo. Tentativa de jogada com o Juba, caiu, pediu falta, a falta tá marcada. É uma falta numa distância razoável ali, que pode ser batida direto, hein, Adriana Almeida? É o Ivan Alvarinho quem foi pro combate ali e acabou derrubando o Wagner Love, braço nas costas do atacante do Sport. Aquela falta ali colocada, se passa pelo segundo homem da barreira, é caixa, viu, Guarizo? O Pegorari vai ajeitando essa barreira por ali. Ronaldo Henrique na bola. O Ronaldo já jogou na Ponte Preta, o Ronaldo, né? Sim. Já. O Ronaldo Henrique, ele fez carreira no Sport. Em 2016, o Eduardo Batista trouxe ele para Campinas, mas ele já estava no futebol internacional na época. Aqui não conseguiu, mas no Sport ele faz carreira e eu imagino até que vai aposentar por lá. E é ele que tá na bola, o Luciano Juba também tá próximo, o Edinho, jogadores fazendo conferência ali, vamos chegando a 19 minutos do primeiro tempo, pode ser uma chance perigosa do Sport na Ilha do Retiro. Quem tá mesmo com a pinta de que vai bater é o próprio Ronaldo, aí refugou. Porque o Daronco foi lá dar bronca no Regis, que saiu antes da hora, mas a distância... Bom, não pode ser só 1 metro, né? 9 metros e 15 da bola. 1 metro é da outra defesa. E a batida do Juba! Na rede, pelo lado de fora. Só não teve quem gritou gol lá do lado oposto da arquibancada, porque o estádio tá vazio, Adriano Almeida. Porque não tem torcedor na arquibancada, mas quem tá assistindo pela televisão... Pra você ter ideia, o Pegorari já tava de joelho no chão. Só olhando, só virou a cabeça, torceu. Essa bola bateu na lateral da rede pelo lado de fora para a sorte do Bugre. Tiro de meta segue 0-0. Não sei se o tiro de meta é tanta sorte também, viu? Porque a pressão que o Sport está fazendo está quase dentro da linha do gol. Mais uma vez tem tiro de meta ao Guarani, porque o Lucão não conseguiu sair jogando. O Matheus Vargas chegou fazendo a pressão para cima dele ali. A bola foi direto para fora, mais uma vez em tiro de meta. E vai insistir na saída a lá Fernando Diniz. O Pegorari reclama com o Daronco, né? Dizendo que tem que manter distância. A saída, né? Agora sim. Com 1 minuto de jogo, o Vasco marcou o gol contra o Fluminense. Então, essa saída é perigosa mesmo com os comandados do Fernando Diniz. Exatamente. Agora o Pegorari desistiu e desceu o pé no tiro de meta. A bola bate na cabeça do Ronaldo, vai ficar pro domínio do Diogo Matheus, que mata no peito, faz o passe para Bruno José, tá marcado, volta o jogo com o Diogo, deixa com Barbosa no meio campo, faz o lançamento, buscou o Derek para ninguém, nas mãos do goleiro Renan. O toque do futebol CBN, Campinas marcou, você confere agora tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 21 deste primeiro tempo. É Campeonato Brasileiro da Série B, Ilha do Retiro. Esporte 0. Guarani também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe.
quinta rodada da Série B. Mais cedo no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta ficou no empate com o Ceará por 0-0. Ontem o Mirassol empatou com o Vila Nova por 1-1 e o Ituano perdeu para o Criciúma 2-1 fora de casa. Na sexta-feira, o Botafogo de Ribeirão tomou de 3-0 do Vitória lá no Santa Olha Cruz. o Wagner Love, invadiu a área, pegou Horário, tem rebote, corta a zaga do Guarani, volta o Pegorari. Adriana Almeida numa bobeada da defesa do Guarani. O Wagner Love parecia o Moisés abrindo o mar da defesa bugrina. Sorte que o Pegorari pegou, Adri. Foi praticamente um gol do Pegorari agora, porque essa enfiada de bola deixou o Wagner Love na cara do goleiro do Guarani. E vem o Bugre Bruno José direto pra fora. Completando, ficou na cara do goleiro do Guarani, o Wagner Love, escolheu o canto errado e aí o Pegorari conseguiu fazer a defesa. É um detalhe negativo aí pro Bugre, ainda sinto falta de entrosamento entre Alvarinho e Lucão para o Wagner Love aparecer no meio dos dois nesse lance. Pegorari salvando o Guarani no lucro nesse momento. Você já dizia, Gabi Castro, antes do jogo, o Alvarinho não tem se saído bem nas zagas, né? E sim no meio campo. E esse tipo de jogada, o Wagner Love não erra duas vezes, tá? Cara a cara, o Pegorari já pegou a primeira. Então, atenção, porque o Wagner Love tá no meio dos dois zagueiros bugrinos. Agora o Everton chuta em cima do jogador do Guarani, o Anderson, ela vai pela linha de fundo. Escanteio pelo lado direito, favorecendo a equipe do Sport, Dri. É um escanteio e o Pegorari paga geral agora para o setor defensivo do Bugre. Desatenção, momento de instabilidade na defesa alviverde. Escanteio para o time do Sport. E quem vai pra bola me parece ali o Luciano Juba. É aquele escanteio de dois. Fazia tempo que eu não via isso, hein? Tem o Edinho, tem o Juba, tem treinador que ainda usa esse expediente de colocar dois jogadores na bola para tentar confundir a defesa. Já saiu um, Edinho fez a cobrança, corta de cabeça o Lucão. O rebote vai ficar com a equipe do Sport, com o Everton, faz o domínio. Chuveirinho na área do lado esquerdo, tentativa do Fabinho, chega de cabeça por ali. O Bruno José ajudando a defesa, colocando essa bola pra fora. Futebol, Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai tocando bola o Sport, corta a zaga do Guarani, participação do ouvinte Fábio Scheibe. Exatamente, Guarizo, pelo 1999186, muita gente mandando mensagem aqui. Um beijo para a Rose do Jardim Santana, ela estava acompanhando a CBN no jogo da Ponte mais cedo e agora está novamente com a gente aqui no jogo do Bugrão. Muito obrigado, Rose, um beijo especial para ela, pro Carlos Aguinaldo também, do Cambuí, tá torcendo pro Bugre aqui, falando que o Bugrão vai ganhar esse jogo. Pro Eloy Nascimento, o Eloy Nascimento tá em Sumaré, tá falando vamos Bugre, mais uma vitória pra campanha do Bugrão rumo à Série A. Pelo YouTube também, muita gente participando, sempre presente o Cristiano Salvione, torcendo muito pro Guarani, tá torcendo bastante aqui. Um beijo para Ana Guarizo, viu, Guarizo? Opa, família. Mandando muitas palminhas aqui, tá feliz com a transmissão. Família ligada. Isso valeu. Foi um cruzamento, parecia que a bola tava parada, pegou horário e quase enfia pra dentro do gol, Adriano Almeida. Que susto! Cruzou, chutou, hein? É sempre aquela dúvida. E agora o Pegorari quase se complica. Ainda bem que tava atento ali o goleirão do Bugre, porque essa bola ia entrar no primeiro pau, rentinha ali. Escanteio, mais um daqueles, Luciano Juba e Edinho na bola. Os dois na bola, o Edinho deve vir com o pé direito, agora o Juba já saiu da bola, já vai o Edinho pra cobrança, força aérea do Guarani pra tirar essa bola de lá de dentro, é o que faz o Derek, mas a bola volta pro time do Sport, dentro do campo de ataque, o desvio do Matheus Vargas, Mike corta do jeito que dá ali, a bola sai em lateral favorecendo a equipe do Sport, a gente ouviu a bolinha do gol, mas o Fábio Scheibe vai avisar já, porque o toque do futebol CBN também marcou. E você confere aqui tempo e placar de jogo. 25:20 passados, primeiro tempo é Série B, Ilha do Retiro. Esporte 0. Guarani também 0. Central da Bola. Pela Série A, os jogos em andamento já estão no intervalo. O Botafogo vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. O
Palmeiras vai bater no Goiás por 1-0 e Grêmio e Red Bull Bragantino empatam por 1-1. E a bolinha chamou para avisar o gol lá na Argentina, viu, Guarizo? 93 minutos de jogo, 48 minutos do segundo tempo. Miguel Borja, de pênalti, abre o placar para o River Plate contra o Boca Juniors no Super Clássico da Argentina. Agora River Plate 1, Boca Juniors 0. Futebol Globo CBN. Bateu aquela saudade em Fábio Scheibe. Vem tocando bola o Guarani no campo defensivo. Fica com ela o Alvarinho para começar a jogada. O time do Sport agora recua, não faz pressão. Fica com ela o Wenderson. Tá marcado, pisa na bola. Deu sinal ali pro Diogo Matheus. O Diogo se deslocou e recebeu. Pela ponta direita, calibrou o cruzamento. Jogou dentro da área, passa por todo mundo. Vai matar no peito para ficar com ela na tranquilidade. O Everton, lateral direito da equipe do Sport. Sai jogando o Sport pelo meio. Fica com ela o Ronaldo. Tenta o passe na direita pro Fabinho. Lindo drible pra cima do Bruninho. Fabinho domina bonito. O bichinho do Ranran. Vamos lá. A gente tá com 26 minutos de jogo e a gente teve uma finalização só do Guarani, que foi um chute errado do Bruno José, que foi direto para fora. Então, isso é algo muito pouco até agora. Porque se você opta por ficar fechado com os seus 10 jogadores de linha atrás do meio-campo para sair no contra-ataque, essa transição precisa acontecer. A gente viu muito pouco. Então o Guarani chama muito o Sport. Eu acho que é arriscado fazer isso contra uma equipe tão qualificada. Eu acho que você não precisa fazer essa marcação-pressão, você não precisa agredir tanto o seu adversário, porque é um jogo fora de casa. Mas é necessário o Guarani sair um pouco mais do seu campo defensivo. E nesse lance, por exemplo, o Mike, ele estava marcado por 2 e tentou sair de calcanhar. Acabou causando um escanteio pro Sport, Dri. É, mais um escanteio pro Sport. O Sport que abusa aí dessas bolas paradas de canto. Agora, mais uma vez ali pelo lado direito do ataque. Agora só tá o Edinho ali na bola para fazer a cobrança. É, o Juba deve estar esperando pelo rebote. Bateria antiaérea do Bugre, só porque a Adri falou, o Juba apareceu. Tá querendo contrariar a nossa repórter. E é o Juba que faz a cobrança de canhota, sai, pega horário de soco na bola, voltou pro Matheus Vargas, chicoteou de fora da área, em cima do Wenderson 2 vezes. Vem de novo, o Everton faz o lançamento na ponta direita, mais uma vez pro Juba, calibra o cruzamento, joga na área, cabeçada! Gol! Esporte. Rafael Thierry. 28 minutos do primeiro tempo. Rafael Thierry de cabeça marca. No cruzamento perfeito do Luciano Juba, a bola ainda caprichosamente bate no travessão antes de entrar. Abre o placar o Leão do Norte. Esporte. Agora ele é do Retiro, o placar marca 1 para o Sport, 0 para o Guarani. O detalhe do gol, Adriano Almeida. Os atacantes do Sport são matadores, mas eles também chamam muita atenção nas assistências. E foi o que aconteceu agora. O Luciano Juba já estava fora da área por conta da cobrança de escanteio, foi buscar a bola e um cruzamento certeiro na cabeça do Rafael Thierry, que subiu soberano e cabeceou, acertando no ângulo do Pegorari. Mas nem se o Pegorari tivesse 4 braços ao invés de 2, ele alcançaria essa bola. O Sport com méritos na frente na Ilha do Retiro, 1-0. 1-0 para a equipe do Sport. Gabi Castro, você vinha avisando do problema do Guarani na defesa, né? Chama muito o Sport pro seu campo de ataque. Eu tava falando, o meu último comentário foi exatamente sobre isso, né? O Guarani muito recuado, chama o Sport e o Sport tem uma equipe qualificada. Então, assim, na minha visão é um erro de estratégia. Você precisa ficar mais com essa posse de bola, a transição tem tomada de decisão errada, principalmente dos seus atacantes, finaliza muito pouco. Diante de uma equipe qualificada, tava na cara que o Sport ia marcar esse gol, tinha chamado a atenção, e 90% dos gols do Sport saem ou do Juba ou do Wagner Love. Assistência do Juba pro zagueirão, pro Rafael Thierry, abrir o marcador. A gente espera agora que o Guarani não sinta tanto esse gol e que ele consiga adiantar um pouco as suas linhas para deixar esse Sport desconfortável. É um Sport que está muito confortável na partida. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente já, porque vem de novo o Matheus Vargas, joga a bola em cima do Mike, dá pra conferir rapidinho, tempo e placar de jogo.
30 minutos, 40 segundos, primeiro tempo, Série B, Ilha do Retiro. Esporte. 1 para o Leão, Guarani. 0 para o Bugre. Logo depois do escanteio, eu chamo a central da bola. Vamos pro escanteio, mais uma vez vai a dupla lá que a gente ficou criticando quando mudou o batedor, o gol saiu. Luciano Juba e Edinho estão na bola. Vai pra ela, passa o Juba, Edinho faz a cobrança no segundo pau, a cabeçada do Sabino sozinho pra fora. Foi pela linha de fundo, por cima do gol defendido pelo Pegorari. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A já finalizado, o América Mineiro perdeu para o Cuiabá de virada 2-1 hoje pela manhã. O Atlético Paranaense fez 2-1 no Flamengo. Ontem o Cruzeiro também fez 2-1 no Santos. E no Clássico do Rio de Janeiro houve empate entre Fluminense e Vasco, 1-1 no Maracanã. Futebol, vamos CBN. E agora o Guarani tenta criar uma jogada, Regis. Segundo Daronco, atropelou o Ronaldo por ali. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Participação do ouvinte CBN. Participação pelo 19991869070. Mande sua mensagem também de áudio, de texto como faz a Rose do Jardim Santana. Ela tá mandando um grande beijo e abração pra Adriana Almeida. Uma mensagem aqui que vem lá de João Pessoa, na Paraíba. O Marcos Vinícius e a Thalita, eles são da Vila IP de Campinas, mas eles estão frustrados por não poder ir ao campo, já que hoje tá com público zero, portões fechados. Eles mudaram em janeiro pra lá e agora estão tristes por não poder acompanhar esse jogo. Faz parte das coisas de torcida organizada das ligas, né? Vem para o esporte mais uma vez o cruzamento do Juba na entrada da área. Fabinho sobrou, Wagner Love pegou Arari. Espetacular! Segue o time do esporte no campo de ataque. Que grande defesa do Pegorari. Lançamento do Juba na esquerda, buscando a jogada com o Cariús. Bruno José vai lá no campo defensivo. Tenta cortar a zaga do Guarani. Bate de cabeça por ali o Barbosa. Briga o Regis. Ela fica no campo de defesa da equipe do esporte. A Adriana Almeida. Mais um gol do Pegorari, hein? O esporte tá fazendo o que quer pra cima da defesa do Guarani. Dessa vez foram 2 chances em seguidas e na segunda o Pegorari fez mais um daqueles milagres. No meio de semana, lá em Caxias, ele já tinha tido papel fundamental, apesar da derrota do Guarani. E agora, novamente, vai se destacando. É difícil imaginar um placar curto nesse jogo hoje em favor do esporte. E vem o Derek tentando trazer o Guarani pro contra-ataque. A marcação do Sabino em cima dele. Ele tem que parar, esperar alguém chegar. Tenta buscar a linha de fundo. Everton vem para fazer o corte para cima dele. Sabino lança pro campo de ataque. Vai brigar de cabeça ali. O Barbosa ganha pro Guarani. O Anderson volta para trás pro Lucão. Agora todo o time do Guarani para frente do meio campo, bola na direita pro Diogo Matheus, já pediu por ali o Bruno José, recebeu, chega a marcação dupla pra cima dele, ele volta um pouquinho mais atrás com o Diogo Matheus, domina, faz o passe para o Anderson, vai devolvendo o Bruno José de novo na ponta direita. Guarani vai trazendo jogadores para ataque, mas fica sem espaço para invadir a área. Barbosa domina, volta mais atrás pro Lucão, virou meia esquerda, fez o passe pro Mike, vai girando bola, o Guarani passou lá para dentro da área, o Regis, o Mike limpou a jogada, tocou no Regis, abriu na ponta esquerda para o Isaac, dominou o Isaac, cruzamento na área, corta a zaga, coloca para a linha de fundo. Foi o Sabino que viu 2 jogadores do Guarani chegando por trás dele e colocando essa bola para fora em escanteio, favorecendo o Bugre, Dri. Dessa vez deu certo a missão ofensiva do Guarani. Boa jogada ofensiva na tentativa do empate e agora o Guarani ainda segue no campo de ataque. É escanteio para o Bugre, pelo lado direito vai para a cobrança o Diogo Matheus dentro da área, Derek de cabeça, espalma Renan! Primeira grande chance criada pelo Guarani no jogo, tira a zaga do esporte, lá atrás o último homem, me parece o Alvarinho, né? Mesmo jogando de zagueiro, ele não sobe lá para fazer a cabeçada, mas era o Mike que estava ali. Ele faz a inversão de jogo na ponta direita, a bola vai para ninguém, só lá pro Gandula. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 35,5, primeiro tempo, Série B, Ilha do Retiro. Esporte. 1 para o Leão. Guarani. 0 para o Bugre.
Central da Bola. Fábio Scheibe. Lá no Monumental de Núñez, na Argentina, o Superclássico, Guarizo, agora tem 90 minutos mais 18. Ou seja, 108 minutos de jogo. O River Plate tem 1, Boca Juniors não tem 0, foi gol do Borja. E o Boca teve 3 jogadores expulsos e o River Plate tem 1. Superclássico pegando fogo como que é de praxe lá na Argentina. 1-0 River Plate sobre o Boca. Vem o Everton trazendo o esporte. Invade a área o Everton. Mike consegue fazer o corte ali, assustou pelo buraco que tinha o Everton, o corredor que ele tinha para passar ali, Adriana. Mas o Alvarinho depois conseguiu se recuperar bem, e aí o Everton se embananou todo com a bola. O Guarani já cobrou tiro de meta porque vai perdendo 1-0 pro Sport. Naquela saidinha lá, Fernando Diniz, né? Sempre tocando curtinho a bola. Lembrou aqui o Gabi que ontem o Fluminense tomou o gol com 1 minuto do Vasco. Vem o Bugre com o Alvarinho, pisa na bola, passa do Wagner Love, dá seta ali pra frente, tem que voltar o Derek pra fazer o pivô, ele perde a bola, fica do lado esquerdo com o Juba, trazendo a equipe do Sport. Cariús, que ficou meio sumido nesse primeiro tempo. Carrega a bola o Cariús, vai tentativa de jogada no meio de campo, agora o Everton muda de lado, o Fabinho passa para a ala direita e recebe. Vem Fabinho para fazer a jogada, volta no campo defensivo com o autor do gol do Sport até agora, o Rafael Thierry. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. A bola ajeitada pelo Regis, passa do Derek. O goleiro Renan vai lá para fazer a defesa, jogada muito bem trabalhada, mas faltou perna pro Derek nessa, Adriana. Eu também não sei se o Regis não poderia tentar dominar e fazer a finalização ali. Ele recebeu o cruzamento, o Guarani chegou em duas chegadas muito importantes no ataque, antes com um cabeceio que o goleiro do Sport salvou do Derek, e agora uma outra jogada também interessante ali em que o Regis tentou servir o Derek dentro da área. Talvez essa não tenha sido a melhor opção, mas o Guarani cresce nesse finalzinho de primeiro tempo e dá uma boa perspectiva aí para a sequência do jogo. Agora quem vem é o Sport com o Edinho, cruzamento no segundo pau, desvio de cabeça do Juba, corta de cabeça o Lucão. Vem tentativa de jogada do Isaac, volta um pouco mais atrás pro Barbosa, nunca consegue limpar o lance, o Mike que tá sempre marcado de perto. Injeção na bola do Lucão ali, mas conseguiu pegar o Mike, tenta sair. O Isaac recebe a falta e o recado é do torcedor, Fábio Scheibe. Vamos dar uma moral aqui no YouTube pra galera que participa do chat do YouTube, sempre presentes do Cristiano Salvione e o Emerson Santana, estão se divertindo aqui, estão perguntando. O Cabela já tem um Giriguidum como bordão, o Júlio já tem a casinha. Guarizo, qual vai ser seu bordão? O Cristiano Salvione pergunta. O Emerson Santana fala que seu bordão já tá guardado. Só quando tiver morrinho artilheiro, você vai dizer assim, foi em Monte Alto. Nossa! Depois eu tenho uma pergunta aqui pro Gabi, também no intervalo eu faço pra ele. Isso. Aqui tem um ouvinte fazendo uma pergunta pra ele. Gostei do comentário fora do microfone aqui, melhor. Monte Alto. É minha cidade, com muito então. orgulho. Vem tocando bola o Guarani, Alvarinho faz o domínio, passa da linha do meio campo, fica esperando alguém para chegar, vem jogar com ele o Wenderson, limpa a jogada, vai voltando até o Wagner Love para marcar por ali. Pela ponta direita, a jogada do Bruno José, volta com o Wenderson, o Guarani vai girando, vai tentando sair do lado, tentando entrar próximo da área, mas a bola bate no Juba, ela vai para fora, lateral favorecendo a equipe do Bugre, ainda no campo de ataque. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Lá vem o Guarani pro campo de ataque, jogada pelo meio do Barbosa, rolou pro Wenderson, volta o jogo um pouquinho mais atrás pro Diogo Matheus, pediu na ponta direita o Bruno José, recebeu, se movimenta por ali, o Regis volta pro Diogo Matheus, faz um pisão na bola ali, volta pro Regis, que tem que começar a jogada lá atrás com o Lucão. O Sport fechadinho nesse fim de primeiro tempo, bola na ponta esquerda pro Isaac, domina, pisa na bola, faz o corte, faz a finta, volta um pouco mais atrás pro Barbosa, time do Sport fechadinho, Guarani gira de um lado pro outro, Diogo Matheus prepara, faz o cruzamento, essa bola não bateu em ninguém? Então foi feio, hein, Adriano Almeida? Nossa, quis mandar onde? Lá nos portões de entrada da Ilha do Retiro, agora o Bruno José com essa bola aí, um chutaço, um balãozaço.
melhor pro goleiro Renan, do Sport, que se prepara com pouca pressa para cobrar o tiro de meta. E o toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere agora tempo e placar de jogo. 40-40. Primeiro tempo, Série B, Ilha do Retiro. Esporte. 1 para o Leão. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheibe, que me chamou agora há pouco na bolinha. E bolinha chamando, a bolinha é lá em Goiânia, em Goiás, no Serrinha, é o segundo gol do Palmeiras. Sidmar contra faz Palmeiras 2, Goiás 0, 5 minutos do segundo tempo. Bola em andamento também para Botafogo 1, Atlético Mineiro 0 e Grêmio 1, Red Bull Bragantino 1 na Arena do Grêmio. Futebol, vamos CBN. Falta em cima do Wagner Love, que ficou sentindo ali, Dri. Agora eu vou falar uma expressão. Já que você tá falando umas expressões antigas aí, Guariz, eu vou lançar uma que abriu a caixa de ferramentas. O Ivan Alvarinho agora pra cima do Wagner Love. Não quis saber, não. Pontapé mesmo e falta perigosa pro time pernambucano. Alguém avisou o Alvarinho que o Boca tá perdendo, ele ficou bravo, né? Fez essa falta aí pra cima do Wagner Love, vai se levantando o experientíssimo camisa número 9 da equipe do Esporte, ali na bola, aquele trio de sempre, né? Juba, Ronaldo e também o Edinho. 5 homens, meia dúzia agora na barreira do Guarani. 42 minutos desse primeiro tempo, o Sport vai vencendo por 1-0, gol marcado de cabeça pelo zagueiro Rafael Thierry. Vai movimentando ali, vai orientando a barreira o goleiro Pegorari, lance de perigo, lance de apreensão para o torcedor bugrino nesse momento na Ilha do Retiro. Autoriza o árbitro, o Daronco, vai de novo o Ronaldo para encher o pé em cima da barreira. A bola volta para o campo defensivo do Guarani, joga para frente ali o Everton, tentativa do Juba, voltou o jogo, tocou um pouquinho mais atrás pro Edinho, cruzamento, corta ali o Lucão, não viu atrás dele o goleiro Pegorari, brigou o Juba por ali, chegou atropelando o capitão do Guarani, o Diogo Matheus, na verdade era o Cairus, ficou nervoso, mas a falta está marcada favorecendo a equipe do Bugre. Você continua participando, vai mandando sua mensagem para cá, 19-99186-9070, também pelo youtube.com/CBN Campinas. Não é inscrito no nosso canal? Faça a sua inscrição. Olha uma bola que virou um passe pro Wagner Love para fora! Um lance completamente despretensioso na tentativa do Guarani sair jogando. O que aconteceu? Aconteceu o rebote do Lucão, né? Wagner Love na cara do gol. Se ele fosse alguns anos, se ele fosse o Wagner Love, sei lá, da época do Corinthians, essa bola tinha entrado, Dri. Eu tenho dúvidas quanto à posição do Wagner Love, se estava regular mesmo, mas uma desatenção total de novo do Lucão, né? E parece que os deuses do futebol estão ajudando o Guarani, porque 3-0 não seria nenhum exagero para esse primeiro tempo. Escanteio para o Sport. Porque o Pegorari desviou. Juba bateu, entrou, Thierry de novo! Gol! Esporte do Esporte! Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Defesa do Guarani brincando. E sai o gol do Rafael Thierry, dessa vez de carrinho. Outra cobrança do Juba, a bola passou por todo mundo que ficou de camarote assistindo dentro da área. Esporte. Menos do Rafael Thierry, zagueiro artilheiro. Olha, mandou um carrinho com a bola quase no ângulo. Golaço de escanteio da equipe do Esporte. Rafael Thierry de novo marca. Agora Esporte 2, Guarani 0, 44 do primeiro tempo. Adriano Almeida. Vai se colocando, né, sob a situação de favorito da partida do Esporte. Um escanteio cobrado e depois o torcedor do Guarani, por favor, olhem com atenção para esse lance. E mais de uma vez, se for preciso, eu não consigo identificar quem os zagueiros do Guarani marcavam ali no momento do gol. E aí, alguém do Esporte, obviamente, vai sobrar. Dessa vez sobrou o Rafael Thierry. Mais um gol merecido, Esporte na frente, vai encaminhando a vitória nesse finalzinho de primeiro tempo. O que me parece, Gabi Castro, é que essa pergunta da Adriana, a resposta é: eles estão marcando a bola, né?
É isso, todo mundo olhando a bola. Agora, no início, né, da jogada anterior, a gente pode olhar, o Cariús, ele dominou a bola no peito, o Diogo Matheus ficou olhando, deu tempo dele fazer o cruzamento. Então, assim, é um Guarani que dá muito espaço, é um Guarani apático na partida, que não consegue reagir, não consegue encarar a equipe do Sport, dá muito espaço, não faz marcação, pressão, é um Sport muito confortável na partida. A gente tá falando isso há muito tempo, é um Guarani que não consegue competir diante do Sport e escapou de tomar uma goleada neste primeiro tempo, tá? O 2-0 ficou pouco pro Sport, porque perdeu pelo menos 2 oportunidades, mas 2 boas defesas do Pegorari. Então, péssimo primeiro tempo do Guarani na Ilha do Retiro, que está com os portões fechados. Eu imagino se tivesse com a arquibancada cheia. Nossa. Se o Guarani já tá sentindo pressão assim, né? É viagem, é muita coisa, a gente sabe disso, mas não é desculpa para um futebol tão abaixo, usando a palavra do Gabi, apático nesse primeiro tempo o time do Bugre. 46 da primeira etapa, 2-0 para o Sport. Guarani tenta reagir com o Mike pela ponta esquerda, faz a tabela com o Bruninho. Aparece o número de finalizações agora na televisão, 15 do Sport, 2 do Guarani. É o que aconteceu nesse primeiro tempo. O Sport finaliza uma vez a cada 2 minutos. E o Guarani finaliza a cada 23 minutos, já que nós estamos com 46. Impressionante. Teve falta em cima do Mike ali, a falta do Fabinho. O Mike volta a levar a mão pro tornozelo, mas já tá valendo. Vem o Regis pela ponta esquerda, tenta limpar a jogada pra cima do Everton, dá o carrinho na bola, ela sai pela linha de fundo. O Daronco fez um sinal meio estranho ali, não sei se ele marcou escanteio ou falta, mas de qualquer forma a bola é do Guarani, Dri. O Everton sinaliza ali que foi na bola, realmente ele vai na bola, mas ele também toca no tornozelo do Regis, o Regis tentando ali que seja uma falta, porque se for falta mais perto do gol, mas não. Escanteio pro Bugre e Regis na bola. Pé esquerdo, lado esquerdo, força aérea do Bugre dentro da área para tentar diminuir o placar nesse finzinho de primeiro tempo. Regis faz a cobrança fraquinho. Nem no primeiro pau chegou, cortou por ali o Fabinho. A bola volta pro Regis, um pouco mais atrás pro Mike, calibra o cruzamento dentro da área, passa por todo mundo, mas não pelo Juba, que coloca a bola para fora, sai em lateral, favorecendo o Bugre nesse finzinho de primeiro tempo. Faltando 1,5 para o encerramento do primeiro tempo, 47-30, 2 para o Sport, 0 para o Guarani. Guarani que ainda não entrou no jogo nesse primeiro tempo. Vem o Derek, toca a bola um pouco mais atrás. Bruno José pede a participação ali do Wenderson, que recomeça lá no campo defensivo com o Alvarinho. Alvarinho faz o lançamento pra ninguém. Ei, Alvarinho. De volante vai bem, mas na zaga hoje não tá fácil não, hein, Dri? Dessa vez agora um lance bizonho, né? Que poderia ter sido a última oportunidade do Guarani nesse primeiro tempo. Agora o Sport vai enrolando ali para cobrar o tiro de meta, porque o Daronco deve apitar o final do primeiro tempo dentro de alguns segundos. Mas não antes sem informação de gol na rodada, Fábio Chaves. Tem gol e saíram 2 na sequência lá na Arena do Grêmio, lá no sul do país. O Bragantino tinha feito 2-1, mas o Grêmio em seguida, logo no minuto seguinte, empatou com o Soares que agora marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. 2-2, Grêmio e Red Bull Bragantino. Lá é de 2 em 2, hein? Sai gol de um, sai gol do outro. Na Ilha do Retiro só saiu o gol do Sport. 2-0 até agora, finzinho de primeiro tempo. Guarani pedindo adeus para acabar esse primeiro tempo também. Só tocando bola lá no campo defensivo. Mike faz o domínio, ele pede pro Barbosa se aproximar, ele vê a pressão. Lucão domina, bate de canhota lá pra frente. Domina no peito. Rafael Thierry é autor dos 2 gols. Quando apita Anderson Daronco. Final de primeiro tempo na Ilha do Retiro. Esporte. 2 para o Sport, Rafael Thierry, zagueirão 2 vezes. Guarani. 0 para o Guarani. Marco Guarizo. Começando agora a Central da Bola aqui na CBN. Vem aí. Central da Bola. Fábio Chaib é com você. Guarizo, o primeiro tempo para ser esquecido pelo Guarani. O Guarani não entrou em campo e ficou barato. 2-0 pro Sport lá na Ilha do Retiro. O Sport com muitas oportunidades do gol acabou vencendo por 2-0 nesse primeiro tempo. Adriana Almeida, o que você me diz sobre esse primeiro tempo? Um time muito apagado, o Guarani muito aquém do que sempre joga, hein, Dri? Fábio, e o Guarani aí, né, já sabia, né, obviamente, dos problemas que teria, tem desfalques também, e a gente lembra que logo no começo do jogo,
O Bugre perdeu o atacante Bruno Mendes, né? A principal referência no ataque é o Viverde. O Bruno Mendes sentiu dores na panturrilha esquerda e já deixou o gramado para a entrada do Derek, que há muito tempo aí não tem tantos minutos assim de atuação. Vamos ver até como é que tá aí o fôlego do Derek. Para a sequência, a gente lembra ainda que, falando em setor ofensivo, o Guarani tem o Bruninho hoje como opção no banco, já que o Isaac foi a primeira opção aí do técnico Bruno Pivetti para vestir a camisa de titular, mas Guarani em situação complicada aí. É o primeiro grande desafio, eu diria, do Bruno Pivetti aí no comando alviverde, viu, Fábio? Exatamente. Depois da derrota do meio de semana para o Juventude, o Guarani também enfrentando um grande adversário fora de casa e perdendo por 2-0 nesse primeiro tempo, hein, Gabi? Que primeiro tempo apático do Bugre. Infelizmente, o Guarani não entrou em campo ainda, né? Apático. E Fábio, ó, os números da partida mostram isso, né? O Guariz falou há pouco, 15 finalizações do Sport contra apenas 2 do Guarani. Então, em nenhum momento o Guarani deu mostras de que poderia encarar, que poderia vencer a equipe do Sport. Eu acho que a gente falou bastante antes da partida, né? O Sport, ele realmente era o favorito, o Sport tem uma equipe melhor, é o atual campeão pernambucano, é a equipe que tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, que chegou na final da Copa do Nordeste, que tem o Wagner Love, que é artilheiro, que tem o Juba, que também faz uma dupla de ataque muito boa com ele. A gente falou sobre isso, o Bruno Pivetti sabe sobre isso. E aí, o que ele opta pela estratégia? Eu vou jogar com os meus 10 jogadores de linha atrás do meio-campo e vou tentar sair no contra-ataque. Ok, isso é válido. Você pode explorar o contra-ataque, você não precisa marcar pressão, só que o Guarani precisa ter uma válvula de escape. Então, se você joga atrás da linha do meio-campo, você tem todo o campo ofensivo para você poder articular e você adquirir um espaço. E a gente não viu isso no primeiro tempo. O Guarani chegando poucas vezes ao ataque, às vezes que chegou muitos erros ou tomada de decisão equivocada, como a gente teve do Regis, que teve uma oportunidade de finalizar dentro da área e optou por um toque para o Derek, que não estava esperando e aí errou também, porque o atacante precisa ficar esperto o tempo inteiro. Isaac pouco fez na partida, apenas um bom cruzamento e nada mais. Regis precisa chamar mais a responsabilidade. A dupla de volantes do Guarani deixa muito espaço, então partida ruim, tanto do Matheus Barbosa quanto do seu companheiro, que é o Anderson. A zaga marcando a bola, então falha nos 2 gols do Rafael Thierry. O segundo, então, livre de marcação, sendo que é uma bola parada de escanteio. Acho que o Bruno Pivetti vai ter muito trabalho para conversar com a rapaziada. Tem problema de posicionamento, tem problema de criatividade. É um primeiro tempo que não funcionou pro Guarani, 2-0 que ficou barato. E já a gente fala mais do porquê que o Guarani tá perdendo por 2-0 e porquê que tá com tantos problemas. Tá certo, Gabi. Esse foi o destaque do comentário de Gabriel Castro. Antes de ir pro intervalo aqui, as partidas que estão rolando na Série A saíram gols, viu? O Botafogo faz 2-0 no Atlético Mineiro e o Grêmio consegue fazer o terceiro contra o Bragantino. Agora Grêmio 3, Bragantino 2. Além desses jogos, o Palmeiras está vencendo o Goiás por 2-0, 18 minutos do segundo tempo lá na Serrinha. Vamos para um break e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes desse jogo do Guarani. O Guarani perdendo para o Sport 2-0 para o Leão, lá na Ilha do Retiro. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Esporte. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, com Rafael Pinho e o time de craques da CBN Campinas. CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, com Rafael Pinho, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani Esporte. Intervalo de jogo na Ilha do Retiro, o Guarani vai perdendo para o Sport 2-0, o Sport que marcou 2 gols com o Rafael Thierry, o zagueiro. O Sport vencendo o Guarani por 2-0, um jogo muito ruim, muito aquém do Guarani por enquanto nesse primeiro tempo, muito apático o time bugrino. E teve a ausência, sofreu com a saída precoce de Bruno Mendes, do atacante, logo no início do primeiro tempo. E a Adriana já tem informações sobre essa saída do atacante que se lesionou e tem mais informações sobre essa lesão, né, Adri? No momento do intervalo, a assessoria de imprensa do Guarani emitiu uma nota já, né, via do departamento médico, que o Bruno Mendes, então, sentiu realmente uma lesão muscular na panturrilha esquerda e já imediatamente começou o tratamento e agora amanhã será reavaliado em Campinas. A gente lembra que o Guarani tem aí uma semana, né, para o próximo jogo e uma expectativa, né, de que o Bruno Mendes se recupere, tenha condições. O Guarani que já perdeu Alan Santos também por uma lesão muscular de panturrilha, o zagueiro que hoje não joga, por isso o Alvarinho improvisado na defesa. O Bruno Mendes, que estava fazendo aí o seu terceiro jogo como titular com a camisa do Guarani, tinha 1 gol anotado e é a terceira passagem dele aí. No total já são 25 gols com a camisa do Bugre em 81 jogos, né, de maneira geral. Uma peça importante aí, a gente fica esperando porque é notável aí que o Guarani vem sofrendo com lesões musculares nesse momento da temporada. Esse campeonato da Série B longo assim não permite você ter muitas ausências assim, tem que ter um elenco bem recheado, um elenco bem enxuto para conseguir disputar muito bem essa Série B do Brasileirão. No jogo no intervalo lá na Ilha do Retiro, o Sport vai vencer do Guarani por 2-0. Pronunciamento? Oi, vamos lá, Guarizo, lá na Argentina, aquele jogo que tava falando do Super Clássico. Fábio, temos que interromper para um pronunciamento. Evoluindo e sofrendo mutações, mas temos há mais de um ano a predominância em todo o mundo da variante Ômicron e suas sublinhagens, sem o agravamento do quadro sanitário. Temos uma redução progressiva do número de hospitalizações e óbitos, resultados da proteção da população pelas vacinas. Neste cenário, entende-se que o momento indica uma transição do modo de emergência para um enfrentamento continuado, como parte da prevenção e controle de doenças infecciosas. Infecções pelo vírus SARS-CoV-2 vão continuar e devemos manter cuidados. Portanto, sistemas de vigilância, diagnóstico, redes de assistência e vacinação
precisam ser fortalecidos. Um alerta: é hora de intensificar a vacinação. As hospitalizações e óbitos pela Covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas. Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para a Covid-19. Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população. Precisamos estar unidos pela saúde, em defesa da vida. Muitos foram os obstáculos ao longo desta pandemia. O pior impacto foi a perda de tantas vidas e saber que muitas poderiam ter sido salvas. Infelizmente, no Brasil, perdemos mais de 700 mil pessoas. 2,7% da população mundial vivem em nosso país, mas tivemos 11% do total de mortes. Outro teria sido o resultado se o governo anterior, durante toda a pandemia, respeitasse as recomendações da ciência, se fossem seguidas e cumpridas as obrigações de governante de proteger a população do país. Não podemos esquecer, precisamos preservar essa memória para poder construir um futuro digno. Neste momento, quero agradecer a todas e todos que lutaram em defesa da nossa sociedade, arriscando a própria vida, principalmente antes do desenvolvimento de vacinas. E se as vacinas foram responsáveis por salvar vidas, devemos agradecer aos cientistas e aos laboratórios que as desenvolveram e as produziram. Um agradecimento especial ao papel desempenhado no Brasil pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz e pela Anvisa. Mesmo com todos os desmontes da ciência e tecnologia, nossas universidades e institutos de pesquisa não mediram esforços na busca de soluções. Devemos agradecer também aos governadores e prefeitos que não se deixaram levar pelo negacionismo e contribuíram decisivamente para o enfrentamento da pandemia. E também a sociedade civil que se engajou nesse processo. Apesar do negacionismo, dos ataques à ciência e da política de descaso, muitas vidas foram salvas devido ao SUS e ao esforço sem limite das trabalhadoras e trabalhadores da saúde. A todos agradeço em meu nome e em nome do presidente Lula, que tem se dedicado desde o primeiro dia de nosso governo à política do cuidado e ao fortalecimento do SUS. É hora também de aprendermos as lições dessa pandemia, de fortalecermos o Sistema Único de Saúde, o maior sistema universal de saúde do mundo, de nos prepararmos com programas consistentes para futuras epidemias e emergências sanitárias, de fortalecermos nossa capacidade científica e tecnológica e de superarmos as desigualdades sociais que fazem com que a pandemia atinja de forma desigual aqueles em situação social de maior vulnerabilidade. É hora, sobretudo, de valorizarmos a vida, a saúde e a cultura democrática. Vamos atuar juntos, governo, trabalhadoras e trabalhadores da saúde, comunidade científica e toda a sociedade, para preservar a vida e melhorar as condições de prevenção de doenças e promoção da saúde, para nunca mais vivermos os dias terríveis do passado recente e construirmos um futuro melhor. Boa noite e boa semana. Central da Bola. Aí você acompanhou o pronunciamento da ministra da Saúde, Nízia Trindade, rede nacional obrigatória de pronunciamento da ministra. E agora voltamos para o segundo tempo. Aqui antes do segundo tempo, Guarizo, um destaque, um comentário do Gabi sobre esse primeiro tempo. O Gabi, tem até um ouvinte aqui perguntando para você o que você achou sobre o Alvarino na zaga, né? O Alvarinho na zaga foi o Micheloni aqui. Vou achar o nome dele certinho aqui, mas o Eduardo Micheloni pergunta pro Gabi
O Alvarinho na zaga, o Pivete colocando ele na zaga. O que você achou dessa mudança? Eu acho que ele colocou o Alvarinho na zaga porque o Valber ainda não fez a reestreia com a camisa do Guarani e o Titi é muito novo. E aí o que ele deve ter pensado? Bom, se eu tenho um jogador que tem ritmo de jogo, que ele joga na zaga diante de uma equipe que é qualificada, eu vou optar pelo Alvarinho na zaga e aí eu coloco a minha dupla de meio-campista, o Matheus Barbosa e o Anderson. Mas não funcionou o Alvarinho na zaga, deixou muito espaço, principalmente para o Anderson. Então, ele opta por uma mudança de esquema, entrando agora o Bruninho, que já a Adri vai confirmar quem sai, mas é um Guarani que precisa ter muito mais qualidade na saída de bola, de passe e agredir mais a equipe do Sport, porque 2 finalizações no primeiro tempo é muito pouco, Fábio. Realmente, o Guarani não entrou em campo nesse primeiro tempo, muito apático. E aí, Adri, alguma substituição para esse segundo tempo? Você já viu alguma coisa por aí? Sim, o Guarani vai voltar diferente, vai ser a segunda alteração do técnico Bruno Pivete, a segunda no ataque. Tá indo embora o 29, Isaac, para a entrada do 27, Bruninho, camisa 27, vai para esse segundo tempo com a camisa do Bugre. Daí, segundo tempo, daqui a pouco começando e você acompanha com Marco Guarizo, com muita emoção, o vibrante. Marco Guarizo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo na Ilha do Retiro. 2 para o Sport, 0 para o Guarani, é o placar de momento no estádio. Lá no Recife, primeira vitória do Sport por enquanto nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani fazendo uma excursão por todo o Brasil e voltando sem nenhum ponto até agora. Vai tocando bola o Bugre no campo de defesa, fica com ela o Lucão, faz o lançamento, busca o Bruninho lá no campo de ataque, chega primeiro que ele, o Everton, para fazer o corte. Domina, vai para cima do próprio Bruninho, toca na frente pro Edinho, recebe de volta, recomeça o time do Sport sem muita pressa no campo de defesa com o artilheiro da noite. O Rafael Thierry, que fez os 2 gols. Lançamento do Sabino, buscou o Cariús pela ponta esquerda, chega ali o Diogo Matheus para combate, consegue arrumar, ajudando por ali o Anderson no campo defensivo do Bugre, faz a tabela com o Bruno José, mas está lá atrás o Guarani nesse comecinho do segundo tempo. Alvarinho faz o lançamento, busca o Derek no campo de ataque, reclamou de um empurrão ali, tá valendo segundo a arbitragem, balão subindo e descendo, já diria Fiore Giliotti, jogador chutando bola para cima toda hora, ela fica com o Mike para sair jogando pela lateral esquerda do time do Bugre. Toque curtinho ali pro Bruninho. Vai se movimentando o Regis lá na frente, mas tem muita marcação para cima do Bruninho, por isso ele volta, recomeça lá atrás com o Lucão. Do lado esquerdo fica com ela o Mike. Pisa na bola, não consegue fazer o lançamento, não desgruda dele o Edinho, por isso vem buscar jogo o Regis. Bola mais para trás de novo, Guarani toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá e ainda não sai para o campo de ataque. Já temos 1 minuto e meio jogado desse segundo tempo. A posse de bola é do Bugre e a vantagem no placar é do Sport. Diogo Matheus faz o passe pro Barbosa, abre na direita para Bruno José, vai para cima da marcação do Ronaldo, volta de novo e vai o Guarani tentando ganhar terreno, tentando ganhar jardas, como diria meu amigo Gabi Castro, no jogo terrestre, né? E não nos lançamentos, né? Para quem gosta de futebol americano. Vem pro campo de ataque o Bugre, pela meia esquerda o Regis, faz o passe curto pro Bruninho, limpa a jogada, cruzamento na entrada da área, passa por todo mundo, vai direto pela linha de fundo, muita força nesse cruzamento, tudo isso para chegar e mandar essa bola lá nos aflitos, Dri. O goleirão Renan só ficou observando ela sair em tiro de meta, mas o Guarani vai dominando a posse de bola nesses primeiros minutinhos do segundo tempo. Gabi Castro, e essa alteração aí, a entrada do Isaac pelo Bruninho? São jogadores de características parecidas, muda a perna que chuta, né? Bruninho é mais rápido? Como é que é? O Isaac, ele prende um pouquinho mais o jogo, né? E não funcionou o Isaac, o Guarani não teve criatividade com ele, ficou uma equipe até mais lenta. O Bruninho é para dar um pouco mais de velocidade, já apareceu pelo lado esquerdo, fazendo esse cruzamento, então acho que ele pede, né? Um pouquinho mais de velocidade para este ataque do Guarani, tem mais mobilidade em relação ao Isaac, então acho que o Guarani ganha sim com essa alteração, perdendo por 2-0, tem mais mobilidade. Enquanto o Diogo Matheus tenta chegar na bola, ela vai direta para fora. Informação de gol aqui na CBN, Fábio Scheib. É gol lá na Serrinha, lá em Goiânia, é o terceiro do Palmeiras, Rafael Veiga. Numa saída errada da zaga do Goiás, que lembrou muito o jogo do Fluminense e Vasco ontem, Rafael Veiga aproveitou e marcou o terceiro do Verdão. Palmeiras 3,
Goiás 0, lá na Serrinha, 35 minutos do segundo tempo. Tenta jogar o Guarani pro campo de ataque, Bruno José escorregou o Derek na hora de receber a bola. Vai ficar limpa ali pra saída de jogo do Cariús. Ele faz a tabela curtinha ali com o Ronaldo, tenta o lançamento pra frente, a bola fica fácil pro Lucão. O Sport dá uma recuadinha no começo do segundo tempo, já o Gabi Castro fala pra gente. O Guarani tenta buscar o espaço. Regis limpa a jogada, faz o lançamento pro Bruninho, dominou bonito, bateu de fora da área em cima do Thierry. Voltou pro Barbosa, ele gosta de arriscar de longe, mas essa foi lá na arquibancada e não tem torcedor para devolver, Adriana Almeida. E por isso o Matheus Barbosa pede desculpas aos companheiros, porque foi um chute muito alto, muito torto e realmente poderia aí ter organizado uma jogada melhor. Agora, uma disputa muito grande aí no histórico de confrontos entre Guarani e Sport, viu, Guarizo? Em 43 jogos, são 14 vitórias do Guarani, 16 empates e 14 vitórias do Sport. 51 gols feitos pelo Guarani e 47 pelo Sport. Então o Guarani leva uma pequena vantagem aí para cima do time pernambucano, mas faz 22 anos que o Bugre não consegue uma vitória fora de casa contra o Sport. E o Sport vai assumindo a liderança, né? Com 17 vitórias a 16. Vem o Juba, faz o lançamento, o Wagner Love entrou na área, bateu pra fora! Tá marcando o escanteio ali o Daronco, outra defesa do Pegorari, um lançamento em elevação do Juba. Por muito pouco, o Wagner Love não amplia o placar, é ótimo, o placar para o Sport, Tri. Mas que linda esse entrosamento do ataque do Sport, viu, Guarizo? O Anderson Moreira tá fazendo um trabalho ímpar por lá. Olha o Sport de novo. O lançamento do Cariús dentro da área, corta de cabeça por ali a zaga do Guarani com o Lucão. Volta com o Matheus Vargas, domina, cruza na canhota de novo dentro da área, passa por todo mundo, Adriana. No lance anterior, então, porque foi plasticamente muito bonito. O Luciano Juba viu o Wagner Love entrar e deu aquele toquinho por cima, né? Encobrindo o setor defensivo do Guarani. E aí o Wagner Love já estava na frente, fazendo o que ele sabe fazer muito bem, pegou de primeira. É que o Pegorari tá numa noite muito inspirada e vai dar um trabalho, viu, quando o Tony se recuperar, porque o Pegorari agarrou essa camisa 1 também do Guarani e é muito bom quando a gente tem uma disputa com dois goleiros de qualidade. Não é assunto pra mim, é pro Gabi, mas eu acho que não volta mais o Tony, não. Mas eu acho que o Pegorari tá dando indício de que vai ficar com esta vaga realmente. Mas isso aí é uma conversa de preparador de goleiro com o treinador, porque geralmente quando tem lesão a gente tem o retorno, mas o Pegorari está fazendo realmente ótimas partidas, fez um milagre neste confronto mais uma vez com o Wagner Love. Lucão e Alvarinho vão ter pesadelos com Wagner Love e com o Luciano Juba. Lembrando que o Tony entrou na lesão do Kozlinski e não saiu mais também, né? Até o Kozlinski foi embora do Guarani, né? O toque do futebol CBN marcou, você confere aqui. Tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 7 minutos, segundo tempo é Série B na Ilha do Retiro. Esporte 2 para o Sport. Guarani 0 para o Guarani. Central da bola. Fábio Chaib, fala pra mim o nome do goleiro que saiu do Guarani, Chaib. Central da bola. Agora o Fortaleza que joga amanhã contra o Corinthians. Peraí, o seu microfone não estava aberto. Repita, por favor. Kozlinski, que jogou pelo Guarani, está no Fortaleza. O Fortaleza que joga amanhã contra o Corinthians às 8 horas da noite, fechando a 4ª rodada da Série A do Brasileirão. Série A que tem andamento: Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, Grêmio 3, Red Bull Bragantino 2 e o Palmeiras acaba de marcar o 4º gol contra o Goiás, lá na Serrinha. Palmeiras 4, Goiás 0. Cartão. Pra quem, Adriana Almeida? Cartão amarelo pro volante Wenderson do Guarani e ele estava pendurado. Ou seja, o Wenderson não entra em campo contra o Sampaio Correia no próximo sábado no Brinco de Ouro. Primeiro cartão do jogo, né? Sim, algo curioso, né? Passamos o primeiro tempo inteiro sem cartões. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você.
Vai tocando bola o time do Sport no campo de ataque. Primeiro, agora um vai deixando pro outro para fazer a cobrança do lateral sem pressa nenhuma. O time do Sport que vence o jogo por 2-0. Matheus Vargas faz o passe curtinho pro Everton, devolve pro Vargas, vai tentar recomeçar o jogo, vem ajudar a defesa o Derek e acaba cortando a bola. O Sport vai lá pra defesa, Fábio Scheib. Exatamente, o gol lá na Serrinha foi de Hendrick. E também a gente tem muita participação aqui pelo 19991869070. Só segura um pouquinho aí que vem Sport de novo. Lançamento do Everton pra dentro da área, corta parcialmente o Lucão, tá viva dentro da área, tira de novo o Lucão. Vai tentar sair jogando ali o Guarani, perde a bola o Bruninho. Vem agora o Derek pra fazer o domínio, Scheib. É isso aí, muita participação pelo 19991869070. Apesar dessa derrota do Guarani, tem gente, torcedor, confiante ainda na vitória. O Miguel, garoto Miguel de Campinas, tá mandando o seu áudio aí. Pra CBN, 3-2 Bugrão, hein? Valeu! É isso aí, o garoto tá confiante. Vamos ver se o Guarani consegue ir pra cima, conseguir pelo menos um empate, né, Guarizo? É isso aí, abraço, Miguel. Gabi Castro, já eu vou te chamar porque o Guarani tá tentando chegar no ataque agora com o Bruno José. Ele pisa na bola, volta um pouquinho mais atrás pro Diogo Matheus, tenta a jogada curtinha pro Regis, prepara na canhota, faz a tabela, ficou forte o passe, ele foi buscar, tocou na esquerda ali pra chegada do Mike, dominou o Mike, calibrou o cruzamento, jogou na área, calibrou mal e acabou estourando. Era aí que eu queria chegar, Gabi Castro, é Miguel, né, o nome da... Exatamente, garoto Miguel. Pra alegria do Miguel aí pro Guarani tentar virar esse jogo, tá faltando finalização principalmente, Gabi. Muitos erros, Guariz, é impressionante. O Guarani ele tem dificuldade de chegar no campo de ataque e quando chega, erra cruzamento, erra passe, não finaliza, tomada de decisão equivocada. Então, assim, a postura do Guarani, ela mudou para este segundo tempo. Acho que é um Guarani que está tentando ficar mais com a posse de bola, tenta empurrar um pouquinho o Sport para o seu campo de defesa. Agora, o Sport está na dele também, né? Já vence por 2-0. Então, é mais fácil para o Guarani fazer isso porque o Sport está mais confortável na partida. Então, precisa aproveitar que o Sport tem essa vantagem, está confortável no 2-0 e pode até sentar um pouquinho nesse resultado para o Guarani pressionar. Levantar o passe um pouquinho mais, corrigir os erros, porque erra muito o Guarani, muito erro de passe e muitos lançamentos errados. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere agora tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 11 minutos. Segundo tempo é Série B na Ilha do Retiro. Guarani 0 para o Bugre. Esporte 2 para o Leão do Norte. Central da Bola. Fábio Scheib. Série C do Brasileiro, segunda rodada encerrado. O Operário ganhou de 2-0 do Manaus. Ipiranga e CSA ficaram no empate por 1-1. São Bernardo vai vencendo a Aparecidense por 1-0, gol de Léo Jabá. E o Remo está empatando com o Botafogo da Paraíba 1-1 lá em Belém do Pará. Futebol Globo CBN. Tentativa de lançamento pro Derek, corta a zaga do Sport ali com o Thierry. Vai tentar brigar de cabeça o Fabinho, primeiro Matheus Vargas, cama de gato pra cima dele. Tá parado o jogo, é uma falta favorecendo o time do Sport. Fica se contorcendo por ali o Matheus Vargas, a falta foi cometida pelo Mike. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Até que se recuperou rápido, Matheus Vargas, Dri. Aquela cama de gato, não foi uma completa cama de gato também do Mike, mas acabou caindo. Matheus Vargas já recuperado, o Guarani vai tentando sair para o jogo. Tenta com o Alvarinho, pelo lado direito, fazendo a saída de 3 ali para o Matheus Barbosa, lançamento, buscou a corrida do Mike, chega o Everton, para onde o nariz aponta, ele coloca essa bola, é para fora, lateral favorecendo o Bugre, mais uma vez no campo de ataque pelo lado esquerdo, o próprio Mike vai para a cobrança, não, deixou para o Regis, tem pressa o Bugre para tentar chegar, pelo menos no primeiro gol e remar em busca do empate, toque curto pro Alvarinho, já passando pro campo de ataque, deu seta por ali o Diogo Matheus, mas ele preferiu segurar e
tocar no Wenderson, bola na frente, agora sim pro Bruno José, recebeu pela ponta direita, tocou no Bruninho, movimentou, cruzamento, tentou, o Regis chegou cortando por ali, o Ronaldo vai tentar sair o time do Sport, o Guarani vem aumentando a pressão pra cima do Leão do Norte, vem pelo lado esquerdo a jogada do Mike, aí o Mike ficou sem saber o que fazer com a bola, teve que recomeçar um pouquinho mais atrás com o Lucão, fazendo o toque do lado direito para a chegada do Diogo Matheus, domina, faz de novo o toque aberto ali para a jogada pelas pontas do Bruno José, devolveu para o Diogo, cruzou na área, corta o Sabino mais uma vez para o time do Sport, vem o Guarani insistindo, vem apertando, vem em busca do primeiro gol, mais uma vez tem a posse de bola, vai dominando nesse momento do jogo, 13 minutos, tá 2-0 para o Sport, vai tocando bola ao time do Bugre mais uma vez agora, recomeçando lá no campo de defesa, vem buscar o Barbosa e o time do Sport vai dando uma adiantada na marcação para tentar recuperar essa posse de bola, fica com ela o Wenderson pelo lado direito, domina, pede a passagem de alguém, tem que tocar para trás, Diogo Matheus faz o domínio, vai voltar o jogo, aí o time do Sport armadinho lá atrás para ficar na defesa para tentar tirar essa bola do lugar, para tentar não deixar essa bola chegar, vai rolando para um lado, para o outro, enquanto isso a participação do nosso internauta, Fábio Scheib. Não foi você? Ah, tá. Então daqui a pouco vem o Fábio Scheib. Tentativa do Bruno José, passou do Juba, rolou na direita, buscou o Diogo Matheus, a bola vai direto para fora. Passe muito forte, Adriana Almeida. Errando muitos passes ali, principalmente na linha final ali do campo Guarani. Agora uma tentativa para o Diogo Matheus ganhar em velocidade, mas aí a velocidade é demais. Ela saiu, é só tiro de meta, o Sport vai vencendo 2-0. 14h30 desse segundo tempo, agora o Sport também sai jogando no toque curtinho, fica com a bola ali o Sabino, vai para fazer o lançamento, joga lá pro campo de ataque, belo domínio do Wagner Love, agasalhou no peito, como sabe jogar bola esse Wagner Love, aí eu elogiei tanto, Dri, que ele foi fazer o lançamento pro Everton, a bola foi direto para fora. A gente fala tanto ali dos erros de passe do Guarani, mas o Sport também erra e o Wagner Love também erra, é posse de bola pro Bugre. A posse de bola do time do Bugre, tenta sair jogando o Pegorari, bate de cabeça o Everton, a bola ia voltar pro Pegorari, mas consegue sair jogando o time do Bugre, acelera o jogo pela meia esquerda, por ali vai o Mike, toque no meio pro Regis, tem espaço para carregar pra área, tentou rolar no Bruninho, errou o passe, sai jogando tranquilo por ali o Fabinho, o toque do Futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo, placar de jogo. 15 minutos e meio, segundo tempo Série B na Ilha do Retiro. Esporte 2 para o Leão. Guarani 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheib. A bolinha avisou e tem gol lá na Serrinha, em Goiânia, o quinto do Palmeiras, Dudu, na sua cidade natal, marca o primeiro gol dele na temporada. Agora Palmeiras 5, Goiás 0 na Serrinha. E o Red Bull Bragantino empata contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, 47 minutos do segundo tempo. Grêmio 3, Red Bull Bragantino também 3. O gol do Bragantino foi feito pelo Borbas, Thiago Borbas. 3-3, Bragantino e Grêmio. Futebol Globo CBN. E aqui vem o Sport, o Mike cai, fica sentindo ali, porque o time do Sport já estava ali querendo fazer uma reclamação de pênalti de a bola ter batido no braço dele, Dri. Mas eu não vi nada irregular ali no lance, agora a bola vai ficando favorável ao Guarani, porque a falta, na verdade, foi do Matheus Vargas, o meia do Sport. O Guarani se prepara para a cobrança e o Sport sem pressa. Nenhuma pressa do time do Sport, que vai vencendo o jogo por 2-0. Tentativa de lançamento do Mike, chega de peito ali o Thierry, cheio de moral para cortar essa bola para o time pernambucano. Recomeça mais atrás com o Sabinho, na marcação do Guarani vem a passos de tartaruga, por isso ele toca a bola na direita lá pro Everton, que mata no peito também e rola pro Fabinho. E o Sport vai ganhando tempo, parece que consegue, Gabi Castro, já dá uma freada naquele ímpeto do Guarani. O Guarani oscila muito na partida, é impressionante. A gente tenta fazer um certo elogio, porque durante 4, 5 minutos o Guarani dá mostra, fala assim, olha, durante todo esse segundo tempo eu vou pressionar a equipe do Sport, eu vou finalizar mais, eu vou fazer cruzamento. E aí dá 3, 4 minutos depois, o Guarani, ele erra passe, uma partida por enquanto horrorosa do Regis, candidato a pior da partida, porque
porque não consegue armar, faz muitos erros de passe, não consegue aparecer para a partida, depois deixa espaço para o Wagner Love no campo de defesa. Então o Guarani que oscila muito na partida e por isso que perde por 2-0 e podendo tomar mais. Mas agora tá no ataque. Agora tá no ataque com o Bruno José. Adiantou demais, a bola corta a zaga do Sport. Você vai participando, vai mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp 991869070, 19, né? Nosso DDD 991869070 e também pelo youtube.com/CBN Campinas. Não é inscrito no YouTube da CBN Campinas? Faça sua inscrição, deixe seu joinha também na nossa transmissão para fortalecer o canal da CBN Campinas no YouTube. E vem o Sport em busca do contra-ataque. Matheus Vargas recebe com o espaço, a defesa vai recuando. Ele tenta o passe no Wagner Love, mas aí nem se fosse o Usain Bolt, né? Nessa hora do jogo não dá, né, Dri? Ainda mais para um jogador já de 38 anos, né? É difícil imaginar ali alcançando aquela bola. Melhor para o Guarani e o Regis de novo vai tentando subir para o ataque. Ele não quer ficar com o título que o Gabi Castro vai dando para ele até o momento de pior em campo e chega cortando a zaga do Sport, quase 19 do segundo tempo, não mexeu ainda o Wenderson Moreira, o treinador da equipe pernambucana. Vem o Guarani com o Wenderson, faz o domínio curtinho ali, tá aberto pedindo pela direita o Bruno José, mas o Diogo Matheus preferiu o toque no meio pro Bruninho, que vai se movimentando, vai tentando ganhar espaço dos dois lados do campo. Lucão toca na esquerda pro Mike, agora sim, o Mike não, agora é o Barbosa que tá com a bola, o Mike tá lá na frente, infiltrado como um ponta. Vem o Alvarinho com espaço para trabalhar a bola, rolou na direita para Bruno José, chega a marcação para cima dele, ele volta o jogo um pouco mais atrás, Guarani vai girando, vai tentando, fica com ela o Alvarinho, agora pela meia direita, passou dando seta ao Bruno José, ele preferiu voltar um pouquinho mais atrás pro Diogo Matheus, que faz a inversão de jogo. Todo o time do Guarani no campo de ataque, Lucão gira pro lado esquerdo, fica com a bola, o Mike domina, faz o passe pro Bruninho, encarou a marcação na entrada da área, levou 3 em cima dele, fez o cruzamento no primeiro pau, Bruno José sobe pra fora! No trabalho da bola, finalmente o Guarani cria uma jogada, mas o Bruno José estava bem marcado, hein, Dri? Ele reclama até de um toque, mas um toque que obviamente não houve. Um cruzamento, o Bruno José não tem uma estatura alta, mas ela veio lá no segundo pau para tentar pegar o defensor do Sport nas costas. Não deu certo, um cabeceio para fora e agora o Sport se prepara para fazer as 2 primeiras alterações. Tá indo embora o 8, Matheus Vargas, que tá indo embora para a entrada do meia dúzia, Felipinho. Felipinho com a camisa 6 é o primeiro que se prepara para entrar. O outro jogador que se prepara para entrar é o Wanderson, camisa 77. Só confirmar, não consegui ver a placa Me pareceu Edinho. Edinho. 11. Edinho 11, então, saiu. Para a entrada do 77, Wanderson. Wanderson, então, as 2 primeiras mexidas do técnico Wenderson Moreira. E o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Chegando a 21 minutos desse segundo tempo, é Série B na Ilha do Retiro. Esporte 2 para o Sport. Guarani 0 para o Guarani. Central da Bola. Fábio Scheibe. Minutos finais na Arena do Grêmio, segue Grêmio 3, Red Bull Bragantino também 3 pela Série A do Brasileirão. Já finalizado, Goiás 0, Palmeiras 5 e Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Neste momento, o Botafogo é o líder da Série A com 12 pontos. Futebol Globo CBN. E vem o Sport trabalhando bola no campo defensivo, pois não, Gabi Castro? Sobre as alterações do Sport, o Wanderson entra no lugar então do Edinho, é um atacante por outro, Edinho pouco fez neste segundo tempo, ataca pouco o Sport, e aí depois ele faz uma mudança, ele tira o Matheus Vargas meio campista e coloca o Felipinho é o lateral esquerdo. Então o que ele vai colocar? Ele vai deixar o Felipinho aqui praticamente preso e deve soltar o Cariús, porque o Cariús tem muita qualidade para fazer este cruzamento, para fazer as jogadas. Então o Guarani precisa tomar cuidado porque houve uma inversão, né? Praticamente está com 2 laterais agora. E vai mudando o Bugre, Adriana Almeida. É isso mesmo. Tá saindo o 78, Regis, para a entrada do 7, Neilton. Neilton tá no jogo. O outro que entra
que sai, na verdade, é o Anderson com a 23 para a entrada do 18, Matheus Bueno. Matheus Bueno, então, 18 também está no jogo. O Guarani já com 4 alterações. Olha, 4 alterações, então, chegando na metade do segundo tempo. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai tocando bola ao esporte, tentativa de jogada, o Fabinho volta lá atrás, tem participação aí, Fábio Scheib? Participação pelo 19991869070, pelo YouTube também, muita gente participando, um abraço pro Robson Vitoriano, também o Cauê Ribeiro tá em Salto, lá perto de Tu, mandando um abraço a todos, boa transmissão, e o Carlos Magno, é de Barão Geraldo, tá fazendo uma análise aqui, viu, Gabi? Ele falando que depois de um começo muito bom do Guarani, essas 2 derrotas, será que o derby vai ser o divisor de águas, tanto para Bugre e para Ponte Preta? Lembrando que o derby aqui é 2 semanas, não é? Ainda tem um duelo contra o Sampaio Correia, mas sem sombra de dúvidas, né? Um jogo importante, como a gente falava aqui, e sempre tem um peso, né, para a moral das equipes, então tá, um derby pro Guarani vai ter uma importância muito grande de resgate, já porque as 2 partidas fora de casa do Guarani foram ruins. E o esporte tem uma falta no campo de ataque, recebeu Cariús, matou no peito, vai direto para fora, apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. Esse derby vai ter uma cobertura mais do que especial aqui na CBN, hein? Cartão para quem, Adriana Mendes? Segundo cartão amarelo do jogo, dessa vez para Ivan Alvarinho por uma falta dura em cima do Luciano Juba. 24 minutos jogados do segundo tempo, o Guarani vai tentando chegar no campo de ataque, o Bruninho se movimenta, ficou ali como principal meia, faz o passe na direita pro Matheus Bueno, entrou cheio de gás, o Bueno fez o passe pro Bruno José, volta um pouquinho mais atrás agora pra jogada do Neilton, Neilton acaba de entrar, rolou pro Bruno José, jogou dentro da área, não passa do Sabino, corta de cabeça, a bola vai pra fora, arremesso lateral favorecendo o Guarani, a direita do campo de ataque, vai se aproximando ali o Diogo Matheus pra fazer a cobrança bem curtinha com Matheus Bueno, domina Bueno, volta um pouquinho mais atrás pro Diogo, recomeça ainda mais atrás pro Barbosa, tentativa de passe, ficou esperando no pé, telegrafado ali o Bruninho, por isso rouba dele o Fabinho, domina, tenta chegar no campo de ataque, foi marcado ali uma falta em cima dele na chegada do Matheus Barbosa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente o tempo e o placar do jogo. 25 minutos, segundo tempo é Série B na Ilha do Retiro. Esporte 2. Guarani 0. Central da Bola. Fábio Scheib. Acabou o último jogo que estava faltando nesta 4ª rodada da Série A do Brasileirão. O Grêmio empatou em casa com o Red Bull Bragantino por 3-3. E lá no Superclássico da Argentina também finalizado, muita pancadaria, a chinela cantou por lá, viu, Guarizo? Foi 1-0 para o River, gol do Borja aos 48 do segundo tempo, e o jogo foi até os 70 minutos do segundo tempo também, saldo de 6 expulsões, muita briga no campo entre jogadores de comissão técnica, e o River Plate ganhou por 1-0 do Boca Juniors no Monumental de Núñez. Futebol Globo CBN. 26 minutos do segundo tempo, Adriana Almeida quase que o Pegorari dessa vez entregou a paçoca depois de tanta defesa. Numa bola esticada ele foi querer sair chutando e rasgando um lançamento do Sport, bem pertinho da linha da grande área, e deu uma furada. Para sorte do Guarani, essa bola espirrou e depois saiu em lateral e não houve o terceiro do Guarani. O Guarani com muita sorte nesse domingo lá em Recife. Ô, Gabi, peraí, seu microfone tá fechado. Pois não. Vamos lá. E abre a equipe, o técnico Bruno Pivetti com as alterações. Na teoria é um 4-2-4, né? Porque tem Diogo Matheus, Luca, Ivan Alvarinho e Mike, a linha de 4. 2 homens de meio campo, de volante só o Matheus Barbosa e entra o Matheus Bueno, que é um meia, veio do Gil Vicente, né, de Portugal, atuou só durante 38 minutos contra o Ceará, então vamos ver o que a gente pode esperar do Matheus Bueno. E o Bruno Pivetti coloca 4 atacantes, porque neste momento tem Bruno José, tem Bruninho, tem Neilton e tem Derek, vai pro tudo ou nada. E quem vem agora pro ataque é o Sport. Everton pela linha de fundo, cruzou pro Wagner Love de calcanhar, corta a zaga do Guarani do jeito que dá por
ali, o Matheus Bueno foi ajudar a defesa. Sai jogando o Neilton, mas tá lá no campo de defesa. Inversão de jogo, busca o Bruno José, que já tá cansado, né? Chega o Ronaldo para fazer o corte ali pro time do Sport. Filipinho faz o passe pro Fabinho, rola mais no lado direito pro Everton, inverte o jogo pra correria do Wanderson, que acabou de entrar, tentou a tabela com o Wagner Love, volta, vai tocando bola o time do Sport. Fica com ela o Fabinho, deixa no Thierry, rola no Sabino do lado esquerdo, vai ganhando tempo, vai ganhando o jogo o time do Recife, lançamento pro Cariús, deixa sair ali o Bruno José ajudando a defesa. Meu Deus do céu, Adriano Almeida, esse homem não para de correr. É, Guarizo, e o Sport sempre com aquelas estocadas, enquanto o Guarani ainda mostra muita dificuldade no setor ofensivo, a impressão que dá é que o Sport agora está mais perto do terceiro do que o Guarani de fazer o primeiro. E vai saindo jogando lá curtinho no campo de defesa, fica com ela o Diogo Matheus, tá marcado, ele faz o passe pro Bueno, tentativa do Matheus Bueno no meio de dois, volta para trás, recomeça tudo com o Ivan Alvarinho, faz o passe lá na frente pra correria do Bruninho, deu um tijolo pro Lucão que conseguiu dominar e sai jogando na esquerda com o Mike, 28:40 do segundo tempo, lançamento pra velocidade do Bruninho, encarou o Everton na ponta esquerda, foi pra cima, gingou pro lado, gingou pro outro, invadiu a área, fez o cruzamento, passa por todo mundo, vem o Bruno José para brigar pela bola, brigou ali com o Felipinho, ficou sentindo, fica reclamando ali de um pênalti, o Daronco disse que não aconteceu nada, Adri. É, o Daronco dá até para fazer a leitura labial agora, lance normal. Ele viu apenas um acidente de trabalho ali na disputa de bola do Bruno José com o Felipinho no bico da grande área ali. O mais otimista dos bugrinos poderia até pedir um pênalti, mas nada não. O Bruno José tentou disputar, assim como o Felipinho, e aí os dois levaram uma trombada daquelas e ainda estão sentindo mais alguns segundinhos para se recuperarem e retomar o jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroy que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroy. Mais segurança e inovação. Monroy, a primeira para o mundo, para você. É, Fábio Scheibe, trazendo notícias de bastidores aqui para nossa equipe. Vai tocando a bola o time do Sport pelo lado esquerdo, agora tem lateral. Vai o Cariús para cobrança, o Filipinho entrou pelo meio, não fez ali o que o Gabi Castro estava esperando. O técnico Anderson Moreira acabou também confundindo o Bruno Pivetti. E o toque do Futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo é Série B na Ilha do Retiro. Esporte 2, Guarani 0. Central da Bola. Série C em andamento, a Aparecidense empata com São Bernardo por 1-1. 1-1 também para Remo e Botafogo da Paraíba. Mais cedo, o Operário de Ponta Grossa bateu o Manaus por 2-0. O Ipiranga e o CSA também ficaram no 1-1. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN. Quem vem agora é o Sport, a batida do Wanderson pra fora. Tava quase no bico da pequena área, foi chegando o time do Sport, foi pedindo licença e a defesa do Guarani foi concedendo, Dri. E aí uma pancada forte, né? Cruzada, daquelas que se vai no gol dificilmente daria para o goleiro Pegorari. Para sorte, ela saiu. Segue 2-0 Sport. Que vem de novo pro campo de ataque, mais uma jogada do Wanderson pro Juba, matou no peito, consegue se livrar ali da bola o Matheus Barbosa, mas volta a posse de bola pro time do Sport. Fabinho recebe pela meia direita, faz o passe pro Wanderson, de novo pegando o Mike que já tá cansado, na tabelinha com o Juba pela linha de fundo, cruzou de canhota em cima do Lucão, consegue cortar a zaga do Guarani. Tem participação do ouvinte Fábio Scheibe. É isso aí, Guariza. O Márcio Lima da Vila Industrial fala que tá desanimado com o Guarani nesse jogo hoje. O Guarani não entrou em campo, tá muito apático também. A Cássia Garcia de Hortolândia fala que jogo triste do Guarani hoje, muito ruim, principalmente no primeiro tempo. E o Fabiano Alcides fala que já tá esperando o derby, quero ver como vão chegar essas duas equipes para o derby. O Fabiano, que é bugrino, está muito esperançoso para o Guarani fazer uma boa partida no derby, porque ele sabe que sempre é um diferencial, viu, Guarizo?
Tá certo, Fábio Scheib. Vem o Guarani tentando diminuir essa vantagem do Sport até aqui 2-0. Tentativa do Bruninho, recebe pela ponta esquerda, vai pra cima do Everton, toca no Neilton que deixa com o Mike, preparou, calibrou o cruzamento, tira a zaga do Sport. Vai voltar a posse pro Guarani, Barbosa rolou no Neilton, vai arriscar de longe, Neilton. Fez toda a menção de que ia chutar, mas preferiu rolar na direita pro Diogo Matheus e já entrou na área. Diogo ficou sem espaço para fazer o cruzamento, ele pediu pro Bruno José passar. Até eu, que tô alguns quilômetros de distância do estádio, parece que o Bruno José já tá com a gravata pra fora, né, Dri? É um jogador que tem como característica a velocidade, mas sofreu também com uma lesão recentemente. No Campeonato Paulista me parecia muito mais incisivo e mais veloz. Tá ainda voltando aí a se condicionar o Bruno José para ajudar mais o Guarani. Nossa, mas toda a bola vai para ele, tem que ajudar na defesa, o time também não varia muito as jogadas. Vem o Lucão, como meia esquerda, faz o passe pro Bruninho, pisa na bola, tem habilidade, fica com ela, encara a marcação do Fabinho, rolou na esquerda pro Mike. Vem do lado esquerdo, o Mike jogou na área, no segundo pau, vem Diogo Matheus, corta a zaga do Sport. Coloca para fora o Igor Cariús, dá uma pancada pra lateral. Vem o Bugre tentando rondar a área do Sport de novo. Gabi Castro, o Guarani tá tentando acordar nesse fim de jogo. Mas falta repertório, Guarizo, para a equipe do Guarani, porque você coloca em campo o Bruninho, que pouco aparece. O Guarani ataca muito pelo lado direito aqui com o Bruno José e com o Diogo Matheus, que a gente entende, é uma força que o Guarani tem realmente, mas falta variar, porque fica muito fácil para o Sport fazer essa marcação com o Cariús e com o Felipinho, que são os dois laterais da equipe. Então, essa marcação o Sport já se tocou, precisa variar mais. Põe o Bruninho na esquerda, dá uma mobilidade maior pro Neilton. Os jogadores de frente precisam chamar a responsabilidade, já que neste momento tá com 4 atacantes. Tem um pouco mais de 10 minutos, o Guarani ameaça fazer uma pressão, precisa fazer realmente esta pressão, mas explora muitos cruzamentos e aí vai ficando fácil para a zaga do Sport afastar. Precisa finalizar mais, porque até agora, 34 minutos, o Renan não fez uma defesa no segundo tempo. Mexeu. Já Adri confirma cruzamento do Mike, bola pro Bruno José, não consegue pegar e o Renan fica com ela. A alteração. Foi embora o 9, Wagner Love. Wagner Love saiu de campo naquele trotezinho maroto, sem muita pressa, sorrisinho. Tá indo embora então para a entrada do estreante. Fabrício Daniel com a 97 tá no jogo. Fabrício Daniel revelado no Noroeste, no grande Noroeste. O toque do futebol CBN marcou, você confere agora tempo e placar de jogo. 35 passados, segundo tempo, é Série B, Ilha do Retiro. Esporte 2, Guarani 0. Central da Bola. Pela Série A, encerrados, o Botafogo fez 2-0 no Atlético Mineiro, lá no Engenhão, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Grêmio empatou por 3-3 com o Red Bull Bragantino, lá no Rio Grande do Sul. E o Palmeiras fez 5-0 no Goiás, lá na Serrinha, em Goiânia. Mais cedo, o tricolor paulista, o São Paulo, venceu o Internacional por 2-0 no Morumbi. Futebol Globo CBN. Lançamento pro Derek nas costas da zaga, atropelado, Derek! Se fosse um passo a mais, era pênalti. É falta ali próximo à risca da grande área, Adriana Almeida. Lance dificílimo pro Daronco, porque os jogadores estavam em velocidade. E o Everton colocou a mão esquerda dele, direita, na verdade, nas costas do Derek, porque o Derek iria em velocidade aparecer na cara ali do goleiro Renan. Inclusive leva cartão amarelo agora o Everton, lateral direito do Sport. 30 centímetros ali da linha da grande área, falta perigosíssima para o Guarani. É uma régua de 30 centímetros, daqui a pouco a gente informa o gol. Tem lance de perigo do Guarani. O Mike tá na bola, o Diogo Matheus também. O Diogo Matheus já tem gol de falta pelo Bugre, né, Adri? Sim, é o batedor referência hoje no Guarani, eu diria, o Diogo Matheus. Barreira do Sport com 5 jogadores, mas primeiro tem alteração no Guarani que a gente vai confirmar já, que a gente só tá vendo quem entrou, mas não tá vendo quem saiu. Já a gente confirma aqui para você, ouvinte da CBN Campinas. Vem o Guarani na tentativa de diminuir o placar. 27-37 do segundo tempo. Quem vai para cobrança é Diogo Matheus, é o
lateral esquerdo Mike. O Neilton tá lá no meio enxuriçando a vida da barreira do Sport, mas tem que ficar 1 metro, né? Essa é a regra. Muita expectativa dos jogadores. Ilha do Retiro sem torcida, mas o Guarani quer voltar pro jogo. O Renan tá reclamando que tá com a visão encoberta. Quem sabe agora a chance do Guarani diminuir e voltar pro jogo. Vai pra cobrança, vai Diogo Matheus, vai Mike. Quem vai? Autorizado pelo Daronco, Diogo Matheus fez o passo, bateu em cima da barreira. O goleiro Renan vai ficar com ela, abraça, chama de meu bem e cai com ela. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Fábio Scheib tá querendo informar um gol pra gente, é isso? Ah, tem gol, é gol do time paulista na Série C, viu, Guarizo, lá em Aparecida. Quem sabe vem outro. Olha o toque do Derek pro João Vitor, rolou pra trás, tentativa do Derek em cima da zaga, Scheib. Lá em Aparecida de Goiânia faz o São Bernardo faz o segundo gol contra o Aparecidense. Agora São Bernardo 2, Aparecidense 1, São Bernardo 100% nesse começo de Série C. Adriano Almeida, eu já chamei o João Vitor na narração e ele entrou no lugar de quem? Sim, na última alteração do Guarani ele entrou no lugar do Bruno José. Bruno José com a 17 deixou o gramado, muito cansado, para a entrada do camisa 19, João Vitor. Trocou 5 jogadores do meio para frente, Gabi Castro. É a tentativa, né, do Bruno Pivetti de tentar alguma coisa no ataque. Mostra a insatisfação, né, com o seu sistema ofensivo hoje do Guarani, que não funcionou. O Renan não fez uma defesa, o Guarani tentou finalizar 4 vezes no segundo tempo, o dobro do que foi no primeiro tempo, o que mostra a ineficiência, mas nenhuma no gol, né? Então, o Guarani com muitas dificuldades e com isso abre espaço para o Sport. E que espaço, se não é o carrinho agora do Alvarinho, sairia o terceiro gol do time pernambucano. Matheus Bueno tá preso ali na marcação, vai girando com a bola, consegue tocar no Diogo Matheus. Lembrando para você que tá chegando agora aqui pra CBN que antes dos 10 minutos do primeiro tempo, o Bruno Mendes, o atacante, saiu lesionado. E aí todos os outros jogadores de meio campo para frente foram trocados pelo técnico Bruno Pivetti no decorrer da partida. Vai o time do Sport sem muita pressa agora tocando bola para garantir esse resultado por 2-0. Rafael Thierry, o artilheiro da noite, o zagueirão que fez os 2 gols até aqui do jogo, faz o passe. Fica com ela o Ronaldo, tocou na frente pro Juba, ajeitou, Fabrício bateu, espalma, Pegorari! Defesaça do goleiro do Guarani. Essa bola ajeitada pra canhota do Fabrício Daniel. Ia pra dentro do gol, se não vai pegorar, hein, Dri? Primeira chance do estreante Fabrício Daniel com a camisa do Sport. Um chute seco da entrada da área. O Pegorari voou para o seu lado direito para fazer a defesa e colocar para escanteio. Escanteio no finalzinho do segundo tempo para o Sport. Aquele com 2 jogadores. Vai o Juba, faz o passe curtinho pro Wanderson. Vai jogar para dentro da área, errou o cruzamento, cortou por ali o Matheus Bueno. Vai voltar o time do Sport, fica com a bola tranquilinho lá no campo de defesa. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem pela direita o Fabinho, faz a jogada com o Fabrício, rolou pro Everton, invadiu a área, chega o Alvarinho para fazer o corte e tira o doce da boca do Everton. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere agora, tempo e placar de jogo. 41 minutos passados, segundo tempo, é Série B na Ilha do Retiro. Esporte 2 para o Leão, Guarani 0 para o Bugre. Central da Bola. Mais cedo, pela 5ª rodada da Série B, a Ponte Preta ficou no empate com o Ceará por 0-0 no Moisés Lucarelli. Ontem a Chapecoense empatou com o Novo Horizontino por 1-1. O Sampaio Correia fez 2-1 no Juventude e o Mirassol empatou com o Vila Nova também por 1-1. Futebol Globo CBN. Mexeu. Vamos lá, Adriano Almeida, substituições na equipe do Esporte Clube do Recife. Mais 2. Foram embora o 5, Ronaldo Henrique, e o 46, Luciano Juba, para as entradas do 48, Pedro Martins, e o 90, Gabriel Santos. Então, Pedro Martins e Gabriel Santos são os 2 últimos a entrarem com a camisa do Sport.
Ô Gabi Castro, a gente falou, né, algumas expressões antigas durante a transmissão. Pena que eu não tive a oportunidade de narrar jogo de Pelé, Zico, até mais pra frente, Kaká, Ronaldo. Agora todo jogador tem que ter 2 nomes, né? Ô dificuldade. Agora é só nome duplo, é Pedro Martins, é Gabriel Santos, é Fabrício Daniel, isso é verdade. E agora para ganhar tempo, né? As 2 últimas alterações do técnico Anderson Moreira, né? Tirando o Ronaldo, o jogador volante correu uma barbaridade, preencheu espaço, não deixou o Rez jogar, não deixou o Isaac jogar, então fez uma boa partida e tira também o Luciano Juba, que ajudou uma barbaridade, fez uma assistência, então o Sport vai vencendo com autoridade e merecidamente a equipe do Guarani. E tem uma falta ali do Lucão pra cima do Gabriel, que acabou de entrar, né? O Gabriel Santos, camisa número 90 da equipe do Sport. Tem participação do ouvinte, Fábio Scheibe. Tem sim, mandar um abraço pro Derivaldo Souza, ele tá muito feliz aqui, ele é palmeirense. Rapaz, Derivaldo não dorme hoje. Tá muito feliz com o Palmeiras aqui. Um abraço também no YouTube, participação do Carlos Silva, tá soltando a lenha aqui, soltando o verbo aqui, falando que o meio-campo do Guarani é fraco, horrível, isso se aprende na várzea, perdeu o meio-campo, perdeu o jogo, é isso aí, Gabi? O Guarani hoje, o meio-campo do Guarani não funcionou, né? Então, por isso que o Sport conseguiu preencher, criou as jogadas, teve espaço e por isso conseguiu a vitória por 2-0, partindo de jogadas construídas com muita facilidade. E tenta jogar ainda o Guarani. Alvarinho faz o passe pro Derek, acaba perdendo fácil pro Rafael Thierry. Mas errou o passe o Thierry também. Neilton pega pela ponta direita, faz o lançamento, busca a velocidade ali do Derek. Dominou o Derek, voltou pro Neilton, vai tentar a jogada, fez a tabela de novo, ficou sem espaço, voltou pro Bueno. Na direita, Diogo Matheus calibra o cruzamento, joga dentro da área, corta a zaga do Sport. Vem o Wanderson ajudar no campo defensivo para fazer o corte, ficar com ela limpinho, limpinho. O camisa número 77 da equipe do Sport sai jogando com o Filipinho, ele ganha a jogada do Matheus Bueno e aí leva um tranco, falta em cima dele, vai ter cartão, Dri. Cartão pro Matheus Bueno, então, o terceiro do Guarani no jogo, cartão pro jogador do Bugre. E eu reforço aqui que o Sport, então, né, é apenas a segunda partida do time pernambucano no Brasileiro da Série B. A primeira vitória, no primeiro jogo o Sport empatou sem gols com o Novo Horizontino fora de casa. Agora, a segunda aí, né, o Sport então ainda fora, muito longe das primeiras colocações por conta desses jogos a menos. Na quarta-feira, ele cumpre um desses jogos atrasados contra o Tombense em casa, às 9h30 da noite. E vem de novo o Sport em busca do terceiro gol. Cariús dominou, ganhou, jogou dentro da área. Tentativa do Fabrício, pisa na bola, volta, faz o cruzamento, ela bate no Alvarinho, tá viva dentro da área, ainda consegue tirar parcialmente o argentino. Matheus Bueno domina, sai jogando, não tem pra quem tocar, precisa fazer o break, agora joga lá na frente com o Bruninho. Gira, rola no Neilton, 45, você já ouviu o toque, tá 2-0 pro Sport. Vamos a 50. João Vitor puxou pela ponta direita, tem espaço para chegar. O Guarani foi bem demais para fazer o corte por ali. Everton, bela partida do lateral direito também da equipe do Sport. Sai tocando. O próprio Everton ali como volante, deixa curtinho pro Fabinho, volta atrás pro Rafael Thierry, tem a marcação do Neilton pra cima dele, ele consegue soltar pra velocidade do Wanderson. Já passou dando seta por ali o Gabriel, a bola chegou pra ele. Gabriel levou pra linha de fundo, encarou a marcação, cruzou rasteiro. O Lucão chega cortando do jeito que dava. O que dava era pra colocar pela linha de fundo, escanteio, Dri. É mais um escanteio pro time do Sport, agora pelo lado direito do ataque, o Wanderson é quem caminha ali, se prepara para fazer a cobrança. Mais um escanteio para o Sport, nós vamos a 50. Sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Ele pergunta até para a bandeirinha ali, para Maria Mastela Moreira, mas é aqui mesmo que coloca? Sem pressa nenhuma para bater o escanteio o time do Sport. Agora o Wanderson joga no primeiro pau, chega cortando de cabeça por ali o Matheus Barbosa, coloca a bola para fora, mais um arremesso favorecendo a equipe do Sport Clube do Recife pela ponta direita. O antigo símbolo do Sport ali na torcida parecia o do Corinthians, né? O chamado timão, né? Que são os remos, a boia, né? E também o leme. Vai pro campo de ataque o Sport, a bola bate no Mike, vai para fora, lateral direito favorecendo, lateral do lado direito favorecendo a equipe do Leão.
Guarani já correndo atrás do adversário. O lançamento do Pedro lá pro campo de ataque, recebeu o Wanderson, fez o cruzamento, a bola bate de novo. Se fosse torneio início, o Sport tava feito, Dri. Exatamente. Se contasse para isso, dava muito certo ali pro Sport. O Sport vai ganhando tempo, né, nesses acréscimos aí, colocando sempre a bola para linha de fundo, para lateral nos minutos finais no setor de ataque, é o que faz mais uma vez agora Wanderson na bola. Jogou no segundo pau, a subida do Sabino, corta parcialmente a zaga, bola viva dentro da área, tira de cabeça o João Vitor para o Bugre. Tá lá atrás ajudando a defesa o Derek, já chegamos a quase a marca de 48, o Sport vence por 2-0, vai tocando de novo no campo de ataque, Gabriel entrou, tocou curtinho pro Wanderson, encara a marcação, volta o jogo um pouco mais atrás com o Pedro Martins, lançamento na entrada da área, tira a zaga do Guarani, busca o contra-ataque, acelera, Neilton passa pedindo por ali o Derek, Neilton faz a jogada individual, passa de 2, tentou rolar na esquerda, forte demais pro Derek. Também, na verdade, não sei se o passe foi tão forte ou se também faltou perna pro Derek, que jogou quase o jogo inteiro. E que não tá acostumado a ser titular, né? Era um contra-ataque aí para quem sabe reacender o Guarani nesses segundos finais, mas nada deu certo. Finalzinho, o Bugre sobe de novo com o Diogo Matheus. 2-0, Sport, 48:30 do segundo tempo. Vem Matheus Bueno carregando o Guarani pro campo de ataque, limpa a jogada, faz o passe curto para João Vitor, pede na ponta direita o Diogo Matheus, recebe, limpa, pisa na bola, toca curtinho, recebe de volta, fica tocando bola do lado esquerdo do Guarani, agora é inversão de jogo na esquerda buscando o Lucão. Lucão faz o passe pro Mike, recebe, tem o Matheus Barbosa ali do lado dele, o Guarani também já não quer mais nada com nada, já sabe que tá perdido. Último minuto de jogo na Ilha do Retiro, vai tocando bola, agora o Diogo Matheus volta um pouco mais atrás pro Neilton, joga dentro da área, vai ficar nas mãos do Renan, não, Sabino corta de cabeça, vem ali do lado esquerdo agora para tentar cortar o Cariús, ele erra o passe, Diogo Matheus faz o cruzamento dentro da área pro Bruninho, chega cortando por ali o Everton, vem no campo defensivo para segurar a bola e partir no contra-ataque o Wanderson, é a última chance do Sport no jogo, vem Wanderson, carrega com todo o espaço do mundo, tem o Gabriel aberto na direita, a bola vai para ele, dominou Gabriel Santos, pisa na bola, ganha tempo, agora faz a tabela, vai tocar para trás, o Daronco já tá com o apito na boca, vai acabar na Ilha do Retiro, domínio do Igor Cariús, vai pro campo de ataque o Sport para uma última estocada, recebeu, passe na ponta esquerda pro Filipinho, dominou, volta atrás o time do Sport pro Cariús, vai tocando agora, coloca na roda, faz um bobinho nesse fim de jogo, o time pernambucano, bola dentro da área, corta de cabeça o Lucão, voltou pro Fabinho, rolou na direita pro Everton, consegue fazer o domínio, quando apita Anderson Daronco. Final de jogo na Ilha do Retiro. 2 para o Sport, 2 gols do zagueirão Rafael Thierry. Guarani. 0 para o Guarani. Marco Guarizo. Rapidinho, Fábio Scheib. É, uma derrota inesperada do Guarani, mais uma nessa mini excursão que teve fora de casa, foi para Caxias do Sul, perdeu para o Juventude por 1-0 e agora perde de 2-0 para o Sport. O Guarani muito apático, muito aquém do que poderia jogar nessa partida lá na Ilha do Retiro. E aí, Dri, como estão aí a saída dos jogadores? Como está? Muita gente vai falar aí alguma coisa? Os jogadores ainda conversando no gramado, a gente tenta pegar uma carona com a televisão, caso ainda haja alguma entrevista entre os atletas, né? Do Guarani ou do Sport, mas um clima amistoso ali na saída do gramado, sem os torcedores, muito silêncio na Ilha do Retiro, mas fato é que o Guarani amarga aí a segunda derrota consecutiva no Brasileiro da Série B. Apesar disso, o início muito bom deixou uma gordura significativa e por isso o Bugre segue na 4ª posição no G4 da Série B, ainda com possibilidade de recuperação diante do Sampaio Correia na próxima rodada, enquanto o time do Sport, foco total agora na Série B, vai tirar o atraso desses jogos aí que ainda não aconteceram, é apenas a segunda partida, a primeira vitória do Sport,
O Sport que nesses 2 jogos com uma invencibilidade na Série B. Se algum jogador pintar por aqui, eu chamo, Fábio. Fica à vontade, Dri. Vamos sim, vamos acompanhando aqui essa saída dos jogadores. Esta 5ª rodada da Série B que vai ser finalizada amanhã com um jogo entre Atlético Goianiense e Londrina, lá no Antônio Ascioli, lá em Goiânia. Você falou da classificação, vamos passar aqui os 4 primeiros colocados desse momento, após a 5ª rodada, ainda faltando um jogo, mas após esses jogos, o Criciúma é o primeiro colocado, tem 13 pontos, o Vitória é o segundo com 12, Vila Nova o terceiro tem 10, o Guarani que perdeu mais uma, tem 9 pontos, é o 4º colocado. Essa gordura que começou no começo do campeonato realmente fez diferença, hein, Dri? O Botafogo de Ribeirão é o 5º colocado, tem 9 pontos também. O Atlético Goianiense, que ainda joga, pode tirar o Guarani, né? Porque o Atlético tem 8. Se ganhar, passa o Guarani, mas mesmo assim o Guarani está muito bem colocado. A Ponte Preta, neste momento, é a 13ª colocada, tem 5 pontos. E na zona de rebaixamento, Londrina com 4, Juventude tem 3, CRB 2 e ABC 1. Lembrando que tivemos Série A do Brasileirão também nesta tarde e noite. O Grêmio empatou com o Bragantino por 3-3 na Arena do Grêmio. O Palmeiras fez 5-0 no Goiás, na Serrinha, lá em Goiânia. E o Botafogo, líder do campeonato, líder da Série A, fez 2-0 no Atlético Mineiro. Mais cedo, o São Paulo bateu o Internacional por 2-0 no Morumbi, com um golaço de Pablo Maia, hein? Um golaço, o volante do São Paulo marcando um belo gol fora da área, chutando no ângulo, um belo gol. São Paulo 2-0. E o Bahia fez 3-1 no Curitiba. Fábio. Oi. Vamos ouvir o Sabino, zagueirão do Sport, falando sobre o jogo. Não, é importante, né? Essa vitória. Queria que nosso torcedor estivesse presente. Acho que eles vêm fazendo um papel fundamental para a nossa equipe desde o começo do ano. Infelizmente não pôde estar, mas independente. Sabia que ia ser um jogo diferente, né? Pelo fato de não ter torcida, a concentração deveria estar mais em cima, como foi, né? Bom, feliz por esses 3 pontos, mas também tem que exaltar a equipe que foi lá para Novo Horizontino, conseguiu um empate, né? A equipe que não vinha jogando. Somando em 4 pontos na competição, temos 2 a menos, mas cada jogo é um jogo e vamos pro próximo, que é domingo, que é quarta, né? Esse aí, então, o Sabino, zagueiro do Sport, ele e o Rafael Thierry, que vem fazendo uma dupla interessante aí com esse time. O Thierry marcando os 2 gols, né? Exatamente. Ele lembrando aí, né, que o primeiro jogo do Sport na Série B foi quando o Sport ainda estava disputando a Copa do Nordeste, por isso o time reserva jogou contra o Novo Horizontino num empate sem gols e agora essa primeira vitória. Tá certo, vamos esperar se alguém do Guarani vai passar ainda pela TV, pegar carona com o Sport TV. O Guarani ninguém falando. Lembrando que o Guarani, o próximo jogo é do Sampaio Corrêa no próximo sábado, né, Dri? No Brinco de Ouro, é isso? É isso mesmo, às 17 horas, né? O horário agradável aí pro torcedor comparecer. E de novo aí, né, apoiar o Guarani. O Sampaio Corrêa que tá mal na tabela. Chance de recuperação aí pro Bugre. Tá certo. Uma noite para ser esquecida hoje. O Sport fez 2-0 no Guarani, poderia ter sido mais, mas pegou horário mais uma vez, uma noite muito boa, ajudou o Bugre a manter pelo menos esse resultado. E nessa excursão fora de casa, 2 derrotas, infelizmente, para o Guarani. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações nesse final de jornada aqui, Guarani 0, Sport 2 na Ilha do Retiro. Globo CBN, ligue aqui tem jogo. Futebol, Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Esporte. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação.
Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. E o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani Esporte. 21h05, estamos de volta aqui com esse pós-jogo aqui, com esse especial depois do Guarani perdendo mais uma. O Guarani perdeu para o Sport 2-0 na Ilha do Retiro. E obviamente não teremos um craque do jogo do Guarani, não é, Adri? Difícil, hein? Né? Difícil. O Gabriel pode falar com mais propriedade, mas a gente vai votar no craque. Vamos votar no craque. O craque do jogo. Então a equipe CBN vai eleger o craque do jogo, começando com o meu amigo Gabriel Castro. Gabi, o que você achou desse jogo? Quem é o cara que fez o jogo parecer bom dessa forma pro esporte, né? Obviamente que não é do Guarani, né? Eu vou dar uma menção honrosa aqui pro Pegorari, porque tomou 2 gols, mas salvou outros 4, tá? Fez 4 boas defesas, então Pegorari salvou o Guarani de tomar uma goleada na Ilha do Retiro, que não vence há 22 anos, a gente já pode colocar mais um ano aí, 23 anos sem ganhar na Ilha do Retiro há um longo tempo. Do lado do esporte, a gente tem muitos candidatos, viu? Gostei muito do esporte, muito confortável na partida, vai brigar pelo acesso, tem uma equipe muito qualificada. Gostei do Sabino, zagueiro, que conversou há pouco aqui com a gente. Gostei do Igor Cariús, lateral esquerdo. Ronaldo no meio-campo, gostei do volantão. Wagner Love, aos 38 anos, jogando o fino da bola, tem domínio, tem finalização, obrigou o Pegorari a fazer 2 ou 3 grandes defesas ali por pouco. Wagner Love não sai como o artilheiro da noite, mas não tem outro, né? Não pode ser diferente. Marcou 2 gols, foi bem defensivamente, marcou os 2 gols. Então, assim, deu conta do recado. É zagueiro, o Guarani não fez gol, ele ainda foi na frente, marcou 2. Rafael Thierry é o meu voto para craque de Esporte Guarani. Rafael Thierry numa noite iluminada, marcando 2 gols nessa vitória de 2-0 do Esporte sobre o Guarani. Adriana Almeida, você acompanha o Gabi, como que é? Você escolhe quem para se destacar como craque do jogo nessa vitória do Leão sobre o Bugre? Fábio, eu acho que é meio, né, impossível não votar num jogador que faz 2 gols e ainda como zagueiro não é vazado nenhuma vez. Mas eu só vou também citar que me surpreendeu muito o Luciano Juba, o atacante, né, que tem já 13 gols na temporada, mas muitas assistências do jogo saíram dos pés dele e me chamou bastante atenção. Esse Sport vai brigar lá na frente, viu? E esse ano, sem um daquele clássico time que tá sempre na Série A, frequentando a Série B, eu imagino que o Sport tá mais do que favorito aí para ser essa primeira força aí da competição. Tá certo. Só um parênteses antes de chamar o Marco Guariz, o Luciano Juba, que tem contrato até agora, meio do ano com o Sport. Ele tá numa briga com o Sport para ver se renova ou não quer renovar. Mas o Bahia já tá de olho nele, o Bahia com o aporte da SAF agora. Tem mercado, hein? É um jogador que tem mercado ainda. Luciano Juba tá quase indo para o tricolor de aço lá, o Bahia, lá em Salvador, trocando um time grande do Nordeste por outro.
mesmo assim ele não faz aquelas coisas de parar de jogar antes de renovar o contrato, como acontece por aí. E aí, Guarizo, você que narrou esse jogo, excelente narração, depois de tanto tempo, voltando aos comandos aí da narração da CBN, o que você achou do jogo? Quem é o craque do jogo pra você, meu amigo Marco Guarizo? Primeiro, agradecendo o seu elogio, e segundo, né, fazia quase 3 anos que eu não narrava um jogo de futebol, né, tava narrando vôlei e tal, então fazia quase 3 anos que eu não gritava gol. E 2 gols do Rafael Thierry, não tem como, né? Além do que disse a Adri, a atuação dele na zaga também foi algo que chamou a atenção. O Guarani atacou pouco, mas quando chegou, ele foi até com muita categoria, matando no peito. Então, o Rafael Thierry, unanimidade hoje, o craque de Sport 2, Guarani 0. Tá aí, Rafael Thierry, com 2 gols na noite, foi eleito pela equipe CBN o craque do jogo. O pior em campo. Se por um lado tivemos o craque do jogo, aquele que fez acontecer nessa noite na Ilha do Retiro, também tivemos o pior em campo. É um prêmio chato de ser dado, mas temos que fazer aqui a função e infelizmente alguém foi mal hoje. Começando agora com a Adriana Almeida, quem que você acha que foi o pior em campo hoje nessa derrota do Bugre para o Sport por 2-0, André? Olha, eu tenho 2 aí para eleger e eu acho que talvez tecnicamente e que tenha realmente comprometido com o resultado, o Ivan Alvarinho foi muito mal. Não é, realmente já ficou provado aí que ele ser recuado não é a melhor opção. De repente o Valber aí já para o final de semana, se o Alan Santos não estiver bem, pode ser uma opção melhor. O Alvarinho ainda por cima tomou cartão, me pareceu um tanto quanto perdido ali. O Guarani teve sorte de não sair com uma goleada, mas eu vou dar o pior em campo para um jogador que eu sei que pode ser muito melhor do que foi hoje, que é o Regis. A torcida, o Guarani, o time precisa muito mais dele do que o que ele foi hoje. Então vai como uma espécie de puxão de orelha o meu pior em campo hoje pro Regis. Olha só, inusitado, né? O Regis que geralmente sempre ganha com o melhor em campo, hoje foi mal e acabou levando esse voto da Adri. E você, Guarizo, o que você pensa sobre o pior em campo nessa noite? Eu acho que o puxão de orelha vai até pro Bruno Pivetti e pra comissão técnica. O Ivan Alvarinho não é zagueiro. Fez o que pôde, se esforçou. Quando ele saía para carregar a bola, ele fazia melhor. Então, meu voto em pior em campo é para chamar a atenção de todo mundo. O Alvarinho, bom jogador, dá para ser usado como lateral, volante, que é a posição dele, mas zagueiro não mais. Então, meu pior em campo é o Ivan Alvarinho. Tá certo, 2 puxões de orelha aí, um no Regis, um outro no Ivan Alvarinho, junto com Bruno Pivetti, né, que pôs ele na zaga pelo Marco Guarizo. E você, Gabi, o que você pensa sobre o pior em campo? O que você achou que foi muito mal hoje? Como quase toda a equipe do Guarani, né? Inclusive. Dois ótimos votos. Eu acho que o Ivan Alvarinho realmente não foi bem na zaga, tomou cartão amarelo, deixou muito espaço. Lucão também, o companheiro dele, não foi bem também. Muito espaço para os atacantes do Sport, para o Rafael Thierry, que é o zagueiro que marcou os 2 gols. O segundo gol, então, pelo amor de Deus, né? Uma bola parada e o zagueiro sem marcação na área. Então, acho que o sistema defensivo do Guarani hoje poderia entrar, sem sombra de dúvidas, como pior em campo. Mike, Diogo Matheus, não gostei, não apareceu no ataque, não teve força ofensiva. Não gostei do Isaac também na partida. Agora, muito se espera do craque da partida, do craque do Guarani, que é o Regis, que é o meio-campista. Hoje não teve criatividade, não armou jogada, não finalizou, não apareceu, por isso que foi substituído. Já tinha ido mal e muito bem marcado contra o Ituano, partida ruim do Guarani. Não jogou bem contra o Juventude e perdeu. Hoje jogou mal e perdeu. Então isso é algo pro Bruno Pivetti prestar atenção. Quando o Regis ou é bem marcado ou não joga bem, o Guarani não tá conseguindo buscar suas vitórias. Então não gostei do Regis hoje, foi o pior em campo. Tá certo, aí um prêmio inusitado para o Regis, que está acostumado a levar sempre como melhor. Hoje foi eleito pela equipe CBN Campinas como o pior em campo. E aí, Guarizo, o que você achou da transmissão? Muito tempo longe. Queria te mandar um abraço já, desejando uma boa noite para você, agradecendo por essa transmissão, agradecendo por mais uma parceria aí, Marco Guarizo. Olha, são várias etapas na vida, né? Primeiro um sonho de infância, era isso que eu queria fazer. Depois começar a se preparar, né? Primeiro fazer uma faculdade de jornalismo para estar habilitado.
depois fazer um curso com a grande equipe lá de São Paulo, né? Depois fazer um concurso do Sport TV com mais de 11 mil candidatos a narradores, chegar até uma semifinal. Acho que a gente tem que louvar o que a gente conseguiu, mas a minha palavra hoje na volta é de agradecimento total à direção da CBN Campinas, a atual direção da CBN Campinas, do Grupo EP, que me deram essa oportunidade, né? A gente sabe que tem 2 monstros na narração aqui na CBN Campinas, 3 se a gente colocar o Rafael Pio também, além do Júlio e do Cabela. Então eu quero agradecer demais essa oportunidade. Eu já vinha fazendo jogos de vôlei, né, e narrar futebol, coisa que eu sempre quis na minha vida. Então foi um prazer estar aqui ao lado de vocês, né? A Dri, minha amiga de tantos anos, Gabi também, desde que a gente começou a trabalhar junto aqui 2017, 2018, um grande parceiro. Você é um amigo mais recente que ainda vai me levar para São Paulo qualquer dia. Uma honra participar, porque você tá na Central da Bola, Fábio Scheiber, mas você hoje tá estreando como um âncora mesmo. Hoje você é o cara que comanda e foi bem demais também. Então eu quero agradecer a todos, sabe? Bom demais estar aqui, uma emoção poder voltar depois de tudo que a gente passou aí nesse período. Ô Fábio, só avisar o Marco Guarizo, que é fã de basquete, Olha nós só. informamos, né, no início da transmissão, aquele jogo do Boston Celtics contra o Philadelphia, foi pra prorrogação aquele jogo e o Philadelphia venceu 116-115, 2-2 a série. Agora, tá equilibrada a série no NBA, leste, na semifinal da NBA. NBA sempre representa, né? Sempre traz bons espetáculos e entretenimento pra gente. É né, isso. Bom, aproveitar então, me despedir de vocês, né? Deixar um grande abraço para toda a equipe aqui da CBN Campinas, aos nossos ouvintes, todo mundo que participou, o Elton na mesa de som. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, 14h, continuo no jornalismo, no estúdio CBN, normalmente. Já aproveito chamar você do esporte para acompanhar o jornalismo também, que nesse horário não tem esporte no rádio. Mas tem um bloco ali com o Carlão, então vem com a gente também, fazendo o merchan das 2 às 4, né? Obrigado, gente, um grande abraço. Valeu, Marco Guarizo, que vai pra casa agora saborear umas boas mesas redondas, né, na televisão. Primeiro eu tenho que saborear uma janta, que eu tô com a fome do caramba. Uma redonda. Olha, o jogo às 7, né? Você não dá tempo de jantar antes e fica tarde pra jantar depois, né? Mas vamos. No domingo merece uma comida especial. Muito obrigado, viu, Guarizo? Um abraço. Olha lá, levou pro outro lado a história. Muito obrigado, um grande abraço pra você, Guarizo. Valeu. Adriana Almeida, muito obrigado também pela parceria, eu aqui nesse novo posto aqui no dia de hoje, você me ajudando bastante, muito obrigado pelas dicas aí, muito obrigado pela parceria, uma ótima transmissão. Seu destaque final, por favor, Dri. Ótima estreia, Fábio Scheibe. Nos veremos muitas outras vezes nessa sua nova função, se Deus quiser. Guarani, então, volta para Campinas. Tem uma semana cheia para preparação, o que todo técnico adora, e vai aguardar aí novas informações do departamento médico. A principal delas sobre a situação do Bruno Mendes, que saiu hoje com uma lesão na panturrilha esquerda, já começou o tratamento lá na Ilha do Retiro mesmo. Amanhã vai ser melhor avaliado, mas tem ainda a situação do Alan Santos, também com problema muscular na panturrilha, e outros 2 jogadores entregues ao departamento médico, Tony, o goleiro, e o lateral esquerdo, Diego Porfírio. Então, esses 3 jogadores aí, muito prováveis titulares do esquema do Bruno Pivetti, ainda entregues ao departamento médico. A gente tem a semana inteira aí para configurar esse time e aguardar o Bugre, que volta a campo sábado às 5 da tarde no Brinco de Ouro. Eu me despeço por aqui porque também chegou a hora do meu jantar. É isso aí, Adri. Muito obrigado, abrilhantando mais uma vez nossa transmissão. Muito obrigado, Adriana Almeida. E agora, antes de chamar o Gabi Castro, que todo mundo tá esperando pelo comentário mais que especial de Gabi Castro também, sempre com boas pitadas aí, sempre com boas participações. Vamos ao break, daqui a pouco a gente volta com o seu comentário final, viu, Gabi? Fechado, combinado. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Chaib e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Central da Bola. Guarani Esporte. Central da Bola repercutindo essa derrota do Guarani na Ilha do Retiro por 2-0. Você sintonizado no 99.1 no YouTube também, youtube.com/CBN Campinas, acompanhando aqui os momentos finais dessa transmissão, uma grande transmissão. Infelizmente o Guarani perdeu hoje, e não jogando bem, hein? Infelizmente o Guarani não foi bem, mas se livrou de tomar uma derrota. Não sou comentarista aqui, mas já tô fazendo uma prévia do que o Gabi provavelmente vai falar. O Guarani hoje foi muito mal, jogando mal. O Sport teve mais oportunidades, o Sport teve mais chances de fazer o gol. Pegorari mais uma vez jogando muito bem, defendendo muito bem, acabou salvando o Guarani de tomar um placar mais elástico. Mas vamos lá, vamos falar com o Gabi aqui, o Gabi que tem essa análise perfeita aí, o comentário perfeito sobre essa derrota do Guarani, mais uma nessa excursão que o Guarani fez fora de casa, aí perdeu para o Juventude na quarta-feira por 1-0 e hoje voltou a perdeu para o Sport 2-0 na Ilha do Retiro, mesmo com os portões fechados. E aí, Gabi, o que você achou do jogo? O que você pensa sobre o Guarani? O Guarani tem que voltar aos trilhos. O que você pensa sobre o Bugre, principalmente nessa derrota de 2-0 para o Sport hoje? O comentário do jogo. Fabio, vou fazer uma análise do jogo, mas também um panorama geral do Guarani para o torcedor, para o ouvinte que está nos acompanhando, ter um entendimento também da situação real do Guarani. Porque o Bugre não foi bem no Campeonato Paulista, tanto é que não conseguiu a classificação, foi eliminado do Troféu do Interior, então chegou para este Campeonato Brasileiro da Série B sob desconfiança, tanto é que teve a mudança de treinador com a chegada do Bruno Pivetti. E eu já falei até no duelo contra o Ituano que eu achei o início da Série B do Guarani inesperado, porque diante deste cenário de Campeonato Paulista, de estreia de treinador, um início difícil, o Guarani enfrentando equipes tradicionais, eu acho que se o Guarani tropeçasse, era algo que a torcida iria entender. Mas logo de cara, o Guarani faz 4 na equipe do Avaí, depois sai para jogar contra o Ceará e vence por 3-0. Então, os 2 jogos, o Guarani conseguiu 3 gols de diferença, 4-1 no Avaí e 3-0 na equipe do Ceará, abriu 6-0 de saldo, terminando na liderança. Depois recebe o Ituano no Brinco de Ouro, não joga bem, mas vence, o que mostra que a equipe estava num bom momento. Quando você não joga bem, mas mesmo assim você não sofre gols e você consegue a vitória. Então foi um início surpreendente do Guarani, que colocou o obstáculo acima. A gente estava esperando o Guarani com um nível de atuação e o Guarani elevou o seu nível de atuação com boas vitórias sendo construídas com autoridade. Então, a partir do momento que o Guarani consegue apresentar um futebol, consegue vencer os seus adversários com uma certa diferença, a gente começa a ser mais crítico com essa equipe. Então, a gente fala, a gente sabe do potencial que tem o Guarani, tá jogando bem.
E aí, a partir do momento que você não joga tão bem contra o Ituano, você fica com o pé atrás, mas ok, isso pode acontecer. Oscilação normal, o Ituano tem uma boa equipe também, brigou pelo acesso ano passado, fez um bom campeonato paulista, então a gente entende não ter jogado tão bem. Vai contra o Juventude fora de casa em Caxias, o Juventude em má fase, e a esperança era, bom, pelo menos buscar um ponto fora de casa. A atuação ruim do Guarani, tomando gol com 10 minutos de jogo do Nenê, numa bola desviada, num chute de fora da área, não teve poder de reação, saindo pela primeira vez na Série B atrás do marcador, e o Guarani não consegue novamente buscar o empate e conhece a primeira derrota na competição. E a gente pensa, né? Tudo bem, primeira derrota na competição, acontece, não é fácil jogar em Caxias do Sul contra o Juventude. Chega para esta quinta rodada, enfrentando novamente uma grande equipe, fora de casa com os portões fechados na Ilha do Retiro. Mas, desculpa interromper, Gabi, desculpa interromper o raciocínio, mas muito cruel essa tabela da CBF também, né? Difícil, o início do Guarani é difícil e também jogando em Caxias do Sul, em menos de uma semana você já viaja para Recife, concordo com você, o Guarizo até citou, né? A NBA faz muito isso, porque Estados Unidos, um país grande, Brasil também, então a partir do momento que você vai viajar, você faz duelos que são próximos para facilitar, né, para essa equipe, mas não é o que aconteceu. E o Guarani, mas o Guarani não perdeu por conta disso, o Fábio Scheib, porque durante a semana, depois desse jogo contra o Juventude, depois que perdeu a partida tomando um gol aos 10 minutos, o Bruno Pivetti tinha falado sobre isso. Eu não quero mais uma equipe desatenta, eu quero um Guarani atento na partida, melhorar ofensivamente a minha equipe. Eu falei, bom, então não vai tomar gol de desatenção. Se tomar gol, mérito total da equipe do Sport. E o que acontece? Falha de marcação em bola parada. Então, principalmente no segundo gol do Sport, a gente viu o Rafael Thierry, o zagueiro, sem nenhuma marcação, o que é um absurdo se tratando de um escanteio. Então, a gente viu desatenção, a gente viu um futebol por parte do Guarani extremamente burocrático. É uma equipe que não teve inspiração, por isso que o Regis tomou como o pior em campo, porque é o principal jogador do Guarani, é a liderança técnica, é o jogador que precisa chamar a responsabilidade e não chamou na partida de hoje. Então, por isso que ele ficou como o pior em campo. Então, foi um Guarani desatento. Eu esperava uma postura diferente dessa que o Guarani apresentou depois dessa derrota por 1-0 para o Juventude. Precisava pontuar contra o Sport, perdeu por 2-0. O Sport foi soberano na partida, poderia ter feito 3, 4, 5, 6, porque o Pegorari fez pelo menos 3 grandes defesas, um milagre, uma cara a cara que ele conseguiu pegar, venceu o duelo contra o Wagner Love, mas tomou 2 gols do Rafael Thierry. Então, não é sinal alerta, não é terra arrasada, mas é para colocar o pé no chão do Guarani, que por enquanto ainda está no G4, tem o decorrer da competição ainda para acontecer, mas acho que tem muito o que fazer ainda o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, tem toda a semana para poder trabalhar e principalmente o técnico Bruno Pivetti escolher uma formação, escolher o seu ataque, porque o Guarani hoje jogou com o Isaac e com o Regis, com praticamente 2 meias, mesmo que o Isaac jogue aqui na ponta esquerda, mas ele é um meia de origem. Ou se ele vai colocar com 3 atacantes, Bruno José, precisa ver a condição do Bruno Mendes, caso não tenha condições, o Derek precisa dar conta do recado, e depois você tem ou o Bruninho ou o Neilton para dar uma mobilidade maior para esse sistema ofensivo do Guarani. Acho que tem uma semana para poder trabalhar e para escolher a melhor equipe para enfrentar o Sampaio Correia aqui no Estádio Brinco de Ouro. Exatamente, muito obrigado, Gabi Castro, obrigado pelo comentário do jogo, muito bem explicado, muito bem analisado. 9h28, 21h28. Lembrando que o Guarani enfrenta o Sampaio Correia no próximo sábado, pela 6ª rodada, às 5h da tarde. E a Ponte Preta, no domingo, encara o Londrina fora de casa, lá no Estádio do Café. Esses 2 jogos que antecedem o derby tão esperado, que todo mundo já está aguardando. O derby que acontecerá no dia 21 de maio, no domingo, às 6h da tarde, no Estádio Moisés Lucarelli.
A gente vai ficando por aqui numa transmissão, mais uma transmissão muito especial. Agradeço demais a oportunidade, agradeço demais você que acompanhou aqui a Rádio CBN Campinas, que esteve com a gente durante essa derrota do Guarani. Infelizmente, uma derrota do Guarani lá para o Sport Recife em Campinas. Mas fique com a gente, durante a semana falaremos muito de esporte no CBN Esporte, primeira edição às 11 horas da manhã, no Arena CBN também às 4 horas da tarde. Todo dia você acompanhando muitos detalhes, muitas informações sobre futebol, muita informação sobre Guarani, muita informação sobre Ponte Preta. Agradeço demais a sua parceria, muito obrigado, um forte abraço. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Esporte. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Domingo, 7 de maio de 2023. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou neste domingo em pronunciamento em cadeia de rádio e TV que o momento é de intensificar a vacinação contra a Covid-19. Nízia deu a declaração após a Organização Mundial de Saúde anunciar o fim da emergência sanitária. Com o anúncio, já não há o grau máximo de alerta para coordenar ações emergenciais contra a doença. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o tiroteio que deixou ao menos 9 mortos no Texas foi um ato de violência sem sentido e decretou que as bandeiras fossem colocadas à meia haste em respeito à homenagem às vítimas. As autoridades norte-americanas investigam eventuais ligações do atirador à ideologia de supremacia branca. Ele agiu sozinho e foi morto por um policial no local do crime. Agentes do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal destruíram um avião, uma caminhonete, uma motocicleta e suprimentos usados por garimpeiros ilegais para chegar à terra indígena Yanomami. As ações aconteceram no sábado e neste domingo em pistas de pouso irregulares na região de Iracema, município ao sul de Roraima. Largando em nono no GP de Miami, Max Verstappen escalou o grid e venceu mais uma etapa na Fórmula 1 neste domingo. Na volta número 15, o holandês já era o segundo colocado na Flórida, atrás apenas do companheiro de equipe Sérgio Pérez. Com o resultado, Verstappen chega aos 119 pontos e segue na liderança da temporada. No horário de Brasília, 9 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Consultório CBN.